Bom dia, antes de mais nada, obrigado pela presença e a participação de vocês. Meu nome é Thiago, eu trabalho na Legrand, no grupo Legrand, e hoje a ideia aqui é fazer um bate-papo simples para vocês, deve durar em torno de 1h30, a primeira das 3 partes. Depois a gente tem 2 horas, 3, 15 de intervalo, uma prova. Quem passar vai para casa, quem não vai, infelizmente, fica aí mais um pouco. Aí é brincadeira, obviamente, só para dar uma descontraída, fica tranquilo. Isso aqui na verdade é um grande bate-papo, entendeu? Fiquem sussa, porque eu não gosto nem de chamar as minhas palestras de palestras, treinamentos de treinamentos. Eu gosto de falar que é um grande bate-papo. Eu só esqueci de avisar minha mãe que hoje apareceria na televisão, então depois aí, por favor, avisem os colegas. Não sei se todos conhecem o Grupo Legrand. Eu sempre começo com uma pergunta. Quem já ouviu falar no Grupo Legrand? Alguma vez? Não fiquem com vergonha de falar, não conheço, não ouvi falar. Legal. Alguém já ouviu falar aqui em Piau Legrand? Ou não? Alguns mais um pouco. Alguns mais um pouco. Então é exatamente isso assim, que eu trago hoje para vocês. A Legrand, vou começando aqui já. A Legrand é uma empresa francesa, tá? No mundo, ela está presente em 180 países, tem 70 subsidiárias ao redor, tá bom? E ela tem todas essas segmentações aqui. Então hoje a gente vai fazer, falando sério agora, um bate-papo, que é assim que eu prefiro falar. Se tiver alguma dúvida no meio aí do caminho, fiquem à vontade para perguntar, não precisa esperar até o final, pode levantar a mão, a gente interagir o que tiver meu alcance, eu respondo, senão me comprometo a responder depois. E a gente vai fazer um bate-papo aqui de 1 hora, 1h30, sem nem mencionar interruptor e tomada. Vou mencionar aqui um pouquinho no início, que faz parte do bate-papo inicial, mas aqui em cima da mesa vocês já podem ver que tem tudo menos interruptor e tomada. Vocês receberam um encartezinho de uma linha nossa de interruptor e tomada, mas o bate-papo em si não vai gerar em torno disso. Então a Legrand, ela tem toda essa parte aqui, ó, controle e comando de instalação, gerenciamento de cabos, voz, dados, imagens, distribuição e qualidade de energia. Tá? Então a Legrand é um dos pouquíssimos fabricantes do mercado, se não o único, que tem uma sinergia tão grande de soluções. Existem outros bons fabricantes no mercado? Sim, sem dúvida, a gente não pode negar isso. Mas talvez esses outros bons fabricantes, você pode falar assim, poxa, me vê uma eletrocalha. Falou, legal, eu vejo. Mas me vê agora um disjuntor. Pô, isso eu não tenho no meu portfólio. Me vê um cabeamento estruturado. Ok, eu tenho. Mas me vê um painel de distribuição. Poxa, isso eu não tenho no meu portfólio. E assim vai. A Legrand, ela, de uma forma geral, ela consegue abranger todas essas soluções. Então a gente costuma falar que a gente tem material para entrar desde o primeiro, na parte de elétrica, frisando, desde o primeiro dia até o último dia de obra. Tá? Começando ali pela parte de infraestrutura, encaminhamento de cabo, quadros, disjuntores, passando pela parte de acabamento, final de obra, interruptor, tomada, e até chegando na parte de cabeamento estruturado, segurança da obra e tudo mais. O que vai reforçar tudo isso que eu falei é exatamente essa linha cronológica aqui. A Legrand é uma empresa que aqui no Brasil começou a sua história com a Piau em 1977, e não é à toa que a marca mais forte da Legrand é a Piau Legrand. A Legrand é a holding, tá? É o grande guarda-chuva. Embaixo do guarda-chuva da Legrand, aqui no Brasil, tem todas essas empresas. Ao redor do mundo, obviamente, existem algumas empresas em comum aqui e outras que não são trabalhadas lá fora, assim como outras que são trabalhadas lá fora. Então é muito comum isso, assim, conhece a Legrand? Eu sou o Thiago da Legrand. Desculpa, eu não tô entendendo, amigo. O Thiago da Legrand. Você pode repetir, você fala Thiago da Piau. Aí a pessoa, pô, legal, entendi. Então a Piau realmente é um nome muito forte que a gente tem. Então a Piau Legrand foi adquirida pela Legrand em 1977
E aí ela traz toda essa parte de interruptores tomadas, uma linha bem forte de interruptor tomada. Mas Piau também não é só interruptor tomada. Piau tem a parte, não sei se vocês já ouviram falar, ao redor aí tem uma canaleta aparente, que a Piau também é líder de mercado, que chama Sistema X. Não sei se todos já ouviram falar. Sistema X é um nome de produto que é da Piau. Existem outros concorrentes que acabaram nos copiando, mas Sistema X, o produto Sistema X pertence a Piau. Tem a DLP, que é uma evolução do Sistema X, tem uma linha muito bacana de sensores de presença, iluminação de emergência, dentre outras coisas. Betzino. Betzino é uma marca italiana, que na essência de mecanismos, interruptor e tomada, funciona assim como os da Piau, só que a diferença da Betzino é basicamente onde está com o acabamento Betzino. O acabamento Betzino ele é diferenciado. O acabamento de uma placa de interruptor tomada da Betzino, a gente tem placas de madeira, tem placas de titânio, placas de couro, placas banhadas a ouro, placas de cristais. Talvez os senhores possam pensar, cara, isso daí deve vender uma por ano. Não, não é. Tem um nicho de mercado bem forte para isso, que é um mercado um pouco mais luxuoso, onde a gente consegue explorar esses segmentos. Entenda-se Betzino, é importante frisar, Betzino não é só associado a uma marca caríssima. Existem placas caríssimas? Sim, existem, mas existem placas que cabem no nosso bolso. E a gente, nas nossas casas, a gente pode também ter Betzino, vir a ter Betzino sem problema nenhum. E um outro grande destaque que eu dou para Betzino, e isso só a Legrand vai ter, é que a capa da Betzino, ela veste a nossa automação. Tá? Quando eu falo da automação da Legrand, eu me refiro a uma automação que chama-se mercado de domótica. Eu não me refiro a uma automação predial, a uma automação que envolve CLP, IHMs, programação LEDER, coisa do gênero. A automação de domótica, ela envolve basicamente o quê? Controle de iluminação, gestão térmica, controle de sonorização, vídeo. Por exemplo, eu poderia estar atrasado aqui para uma palestra e no meu smartphone eu ir baixando as persianas, e ligando o ar-condicionado, e ligando o data show, programar um cenário para que isso acontecesse, um cenário que eu chamo de apresentação. Vocês podem não reparar, mas constantemente a nossa vida gira em torno de cenários. Por exemplo, aqui tem um cenário montado, aqui lâmpadas acesas, cortinas fechadas, aqui ligado. Isso é um cenário que eu poderia chamar de apresentação. Agora eu vou passar um filme para vocês. Poderia chamar um cenário que chama filme, onde as luzes apagam, eu projeto um filme aqui, coisas do gênero. Tá? Então essa é a Betzino. Lorenzetti. Quando eu falo em Lorenzetti, a primeira coisa que vem na cabeça é... Beleza. Então é importante a gente frisar isso. Chuveiro não pertence a Legrand. A parte de Lorenzetti chuveiro, ela pertence à família Lorenzetti. E a Legrand, da Lorenzetti, pegou apenas a parte de material elétrico. Tá? Até os logos, eles são um pouco diferentes. O Lorenzetti chuveiro é vermelhinho e a nossa Lorenzetti aqui é azulzinha. A Lorenzetti ela tem uma penetração maior no mercado um pouco mais popular, digamos assim. Tá? Semar Legrand. Alguém aqui já ouviu falar em Semar? Legal. Aos que ouviram falar de Semar, aos que conhecem a Semar, conhecem muito a Semar, assim como o Piau fala em interruptor tomada, Semar fala-se muito em um produto também, quadros e painéis de distribuição. Só que a Semar também não é só isso. A Semar, ela foi adquirida pela Legrand, foi aqui em 2006, tá? E ela absorveu toda aquela solução da Legrand, digamos, um pouco mais industrial, um pouco mais terciário, como eletrocalhas, leitos perfilados, disjuntores, contatores, painéis, a parte de cabeamento estruturado, toda essa parte que digamos, foge um pouco mais do residencial de alguma maneira, a Semar absorveu. HDL. Acredito que alguns já devam ter ouvido falar em HDL. A HDL é uma empresa 100% nacional, pertence à Legrand e muita gente deve conhecer aquela fechadurazinha com botão azul ou interfone de botão azul. Legal, são produtos fortíssimos da HDL, mas que também não é só essa parte que a gente explora. A gente tem toda uma parte também de CFTV, controle de acesso, a parte de telefonia, tá? SMS, para quem já ouviu falar, também é uma marca referência na parte de no-breaks, tá? E da Neva, que junto com a Lorenzetti formam um braço econômico atacando a parte de plugs, extensões, disjuntores e afins. Tá? Então, de uma maneira geral, essa é a Legrand aqui no Brasil.
Aqui um pouquinho da nossa distribuição no mercado. A gente está presente no mercado residencial, terciário e industrial. Aqui as nossas fábricas e filiais de venda. Aqui no Rio de Janeiro, dá licença. Aqui no Rio de Janeiro a gente fica no shopping Downtown, na Barra da Tijuca. Tá? Aos que tiverem, porventura, pelas proximidades, e tiverem curiosidade de conhecer a nossa filial de vendas, fiquem à vontade. Não temos uma... Quando eu falo filial de vendas, não significa que lá no Shopping Downtown vendamos produtos. Nós não vendemos produtos lá. Lá ficam apenas os vendedores e os gerentes. Quem vende os nossos produtos? São nossos parceiros distribuidores. Por exemplo, exatamente, Chatuba, Luminosa, enfim, home centers e distribuidores de um modo geral, eles vão vender o nosso produto. São essas pessoas que nos representam, são esses clientes que nos representam. Tá? Mas claro, temos vendedores, temos consultores, que sou eu. A Legrand, ela trabalha com uma equipe de consultores bem extensa. Por quê? Devido à diversidade de produtos. Então hoje no Rio de Janeiro somos 4 consultores. Tá? Eu atuando basicamente na parte que chama OEM. OEM é um perfil de cliente que é um montador de painel, basicamente, clientes finais, instaladores que têm perfil de montagem. Aí, onde os produtos mais, hoje, essa parte de power, controle, comando, tem uma consultora que chama Isabela, que atua na parte de construtoras, tá? Ela tem naturalmente, uma maior abertura para falar de interruptores e tomadas. Depois tem o Richard, que ele atua na parte de automação, tá? E tem o Eduardo Gama, que atua na parte de Datacom, que é essa parte de cabelo estruturado. Então a gente dá esse acesso, trabalhando mais em projetos, e a venda propriamente dita para os distribuidores é feita pelo nosso time de vendedores e representantes. Tá? Então aqui alguns canais, os senhores receberam aí uma fichinha a ser preenchida, chama-se Clube Contato. Isso, o Clube Contato é um canal, como o próprio nome já diz, de contato da Legrand com vocês. Então vocês preenchendo, eu vou levar isso até São Paulo, e aí vai ter um cadastro de vocês e esporadicamente, fiquem tranquilos, não vai lotar o e-mail de vocês com e-mails. Vocês vão receber uma novidade da Legrand, a participação de algum quiz para concorrer a algum prêmio. Então a ideia é só a gente estreitar o nosso contato com vocês. Os consultores, palestras, 0800, catálogos, enfim, os nossos catálogos atualizados estão todos disponíveis em nossos sites. Tá? No final aqui eu vou sortear 2 joguinhos de catálogo aqui, mas quem quiser ter acesso em PDF também tem no site, pode ficar à vontade. Enfim, de modo geral, sejam bem-vindos à Legrand, fiquem à vontade, novamente, para perguntar, sempre que precisarem, tá bom? Então, começando, hoje a nossa palestra aqui, ela vai falar de introdução a instalações elétricas, abordando principalmente disjuntores, DRs, DPS e invólucros. E uma pequena noção, a noção de automação residencial. Acho que ela pode até ficar para um outro momento, mas talvez eu faça só uma introdução aqui. Bom, eu começo com a seguinte pergunta. Todos aqui, a grande maioria é de elétrica ou não é profissional? Edificações, direção técnica e eletricista. Então, legal. Então acredito que os senhores já devam ter ouvido falar numa norma que ela rege basicamente as instalações elétricas em baixa tensão, que é um número. Alguém tem um palpite, que qual que seja? Qual? NR10 fala de segurança e instalação elétrica. Existe uma que fala das orientações para as instalações elétricas de baixa tensão propriamente dito. Mas a NR10 foi um bom chute. NBR 5410, quase lá, até a sua parecida. Então, boa parte do que eu vou falar aqui é um conteúdo da norma. Só que eu pincelei de uma forma um pouco mais branda, porque a norma por si só ela é bem pesada, muito grande e tudo mais. Então, qual a função de uma proteção elétrica? Tá? A prioridade é salvaguardar a integridade física dos operadores, dos usuários dos sistemas e animais. Tá? Evitar, minimizar danos, retirar de serviço o equipamento defeituoso, melhorar a continuidade do serviço. Enfim, tudo isso é função de uma proteção elétrica. Tá? Não só proteger alguns componentes, tem a função de proteger, por exemplo, o teu sistema e consequentemente te proteger, e outros têm a função de diretamente te proteger. Isso aí a gente vai ver isso também. Disjuntor termomagnético. Para que serve? O que é um disjuntor? Fique à vontade para palpitar. Alguém tem algum palpite ou não? Segurança.
Alguém falou mais alguma coisa por aqui? Não? Não? Um de cada vez, sem alvoroço. Disjuntor termomagnético. Disjuntor é um componente de proteção, efetivamente. E ele tem a função de proteger o que, especificamente? Sistema, curto-circuito, algo mais? Tá. A principal função do disjuntor é proteger o cabo, tá? O seu cabo. E, consequentemente, ele acaba te protegendo. Tá? Isso aí a gente vai ver. Isso aqui eu fico tranquilo, que é só uma imagem meramente ilustrativa. Eu tenho certeza que ninguém faz isso em casa. Tá? Pegar um... Isso aí, se fizerem, mintam, pô, estamos sendo filmados, professor aqui na sala, entendeu? Não vai ficar bem pra gente. Então, o disjuntor termomagnético é a junção de duas palavras, térmica e magnética. Quando eu falo a palavra térmica, eu tenho a associação à palavra temperatura, tá? E quando eu falo essa proteção visando a temperatura, eu falo de sobrecarga. O que é sobrecarga? Isso é um ponto de sobrecarga. Por que isso é um ponto de sobrecarga? É quando eu extrapolo um equipamento além do que ele realmente tem a capacidade nominal dele de suportar. Residencialmente falando, as tomadas elas suportam em torno de 10 a 20 amperes. Os valores comerciais de tomadas são esses, tomadas de 10 e 20 amperes. Existem outras tomadas? Existem outras tomadas. Talvez, acho que eu vou ficar até aqui desse lado que posso precisar manusear aqui. Existem outras tomadas? Existe. Isso aqui é uma tomada, por exemplo. Só que isso aqui é uma tomada industrial. Né? Então não é dessa aqui que eu estou me referindo às nossas casas. Isso aqui eu uso para cargas mais pesadas e industrialmente falando. Então quando eu falo naquilo ali, é uma sobrecarga. Então eu tenho uma tomada, por exemplo, eu tenho uma sala ali, tem um REC, uma televisão e tudo mais, uma tomada que provavelmente vai ser de 10 amperes, e eu estou demandando ali poucos amperes de vários equipamentos. E no somatório, provavelmente isso vai passar de 10 amperes. E o disjuntor, isso vai gerar o quê? Ele vai aquecer a minha instalação, vai aquecer o meu cabo. Vou passar para cá que vai ser melhor que aqui tá batendo um sudoeste ali bem em cima. Então isso vai acabar aos poucos aquecendo o meu cabo. E o meu disjuntor, ele tem a obrigação de evitar que o meu cabo ele seja danificado, derreta e tudo mais. Então isso aqui é um ponto de sobrecarga. Antes de chegar na explicação da proteção propriamente dita, é importante frisar, essa tabela está presente na 5410, aqui ó, 5410, e ela fala exatamente da capacidade de condução de corrente de cada cabo, de cada bitola de cabo. É importante saber só a seção do cabo? Não, eu preciso de saber de mais algumas coisas. Quantos circuitos eu tenho passando em cada eletroduto? Isso vai influenciar também. Mas de modo geral, vamos pegar essa primeira coluna aqui considerando um circuito. Por exemplo, então um cabo de 1,5, ele suporta em média 17 mA, 2,5, 20, 24 amperes, 4, 32, e assim vai. E aqui ele vai passando de circuito a circuito. Então, por exemplo, vamos numa média pegar um cabo de 2,5 suportando até 20 amperes. Então, se eu pegar um cabo de 2,5 para alimentar um equipamento que demande 30 amperes, por exemplo, é uma bomba relógio. Né? É algo que vai acontecer, é um problema que eu estou plantando ali. Porque se eu sei que o equipamento suporta 30 amperes, eu vou botar um caminho que suporta menos que isso, bom, algum problema vai acontecer. Tá? Para vocês terem certeza, se a instalação de vocês está bem feita, bem dimensionada, isso também está previsto na norma, sigam essa regrinha aqui. Tá? Apresento para vocês 3 variáveis, IB, IN e Z. IB é a corrente do circuito, da carga, a corrente que se calcula no papel, fórmula de potência, lei de Ohm, fator de correção de temperatura, agrupamento, enfim, você calcula isso teoricamente. IN, corrente de atuação do disjuntor. Após calcular, fazer o seu cálculo, você parte assim, bom dia, fica à vontade. Após fazer seu cálculo, você parte, bom, qual disjuntor eu tenho que usar? E aí você parte para isso. Depois disso, você vê a capacidade de condução de corrente do cabo. Então, sempre, sem exceção, essa regra ela tem que ser obedecida. Corrente de circuito da carga, do projeto, tem que ser menor ou igual que de atuação do disjuntor, que por sua vez tem que ser menor ou igual que a capacidade de condução do cabo. Então, vamos supor, eu tenho um disjuntor de 100 amperes e boto ali um cabo que suporte 50 amperes, eu estou gerando um problema.
porque meu cabo ele vai passar mais de 50 amperes, meu disjuntor ele não vai desarmar e vai tender a derreter o cabo, a pegar fogo e tudo mais. Então, o disjuntor bom, ao contrário do que muitos pensam, não é aquele que nunca desarma, né? Porque às vezes a associação que a gente faz assim, pô, só falta bater no peito e falar, pô, esse disjuntor aí me representa, esse é bom, não desarma nunca. Então isso é até perigoso. O disjuntor bom é aquele que desarma quando ele tem que desarmar. Se tiver tudo justinho, ele tem que desarmar e algum... Oi? Exatamente. E até tem alguma... Depois a gente vai falar também na norma, fala exatamente isso, tem algumas advertências que falam. Se estiver acontecendo desarme, não pegue o disjuntor e troque só aumente a corrente dele. Tem que chamar um profissional, um eletricista, um técnico, um engenheiro, para poder avaliar a instalação como um todo. Claro que a sensação, o time está perdendo, são 11 jogadores. O que é mais fácil, trocar 11 ou trocar um que é o técnico? Mais fácil trocar um que é o técnico, é o que todos fazem. Mas, quase que pessoal, tem uma lista aqui, ó, pessoal. Então, entendido isso aqui, como eu disse, está previsto na 5410, isso aqui também é uma regrinha para vocês obedecerem. Mas o que é o disjuntor, propriamente dito? Internamente falando, o que existe dentro do disjuntor? Por exemplo, eu tenho uma câmara de extensão. Por exemplo, alguém aqui já deve ter visto quando liga, principalmente quando desliga, um interruptor, uma pequena fagulha, né, um pequeno brilhozinho, exatamente. Aquilo ali é o arco elétrico. Qual a definição de arco elétrico? Nada mais é do que a corrente, os elétrons, tentando se manter, né, no ar. Só que você faz um gap tão grande, uma distância de ar tão grande, chega uma hora que eles não conseguem, mas por uns milésimos de segundos eles tentam se manter. Isso acontece no interruptor, isso obviamente desgasta, ali se estiver mal dimensionado, o sistema pode vir a desgastar um pouquinho, mas no disjuntor existe uma câmara de extensão preparada para isso, para que isso não aconteça. Bom, explicando a proteção térmica, tá? Internamente ao disjuntor, como eu disse, o disjuntor é um componente termomagnético. Existem outros tipos de disjuntores? Existem. Existe um disjuntor somente magnético, que vai ter, como o próprio nome já diz, somente a proteção magnética, mas a grande maioria do mercado é o disjuntor termomagnético. Falando da proteção térmica, o que é isso? Tá? Internamente ao disjuntor existe um componente metálico, mais provavelmente dito, mais certeiro falando, que se chama bimetálico. Ele tem esse nome porque ele é formado por dois metais com coeficiente de dilatação diferente. Então o que acontece quando ele aquece? Se ele aquece é porque o que? Ele está pegando uma rebarba ali do cabo aquecendo. O cabo aqueceu, começou eu liguei a bomba. Então começou a aquecer, chegou no disjuntor, atingiu o bimetálico, ele vai começar a aquecer. Ele começando a aquecer, são dois metais com coeficiente de dilatação diferente. Eles vão expandir, dilatar de maneiras diferentes. Então eles se expandem de tal maneira que chega a determinado ponto que não dá para suportar. Eles se separam, eles disjuntam. E até por isso chama-se disjuntor. Existe uma disjunção entre o bimetálico. Tá? Isso é um tipo de proteção mais lenta. Por exemplo, quando eu falo uma sobrecarga, eu tenho um disjuntor de 100 amperes. E está passando ali 110 amperes. Isso vai desarmar em milissegundos, como armaria como se fosse um curto? Não. Isso provavelmente vai demorar. Vai demorar porque eu posso ter 110, depois voltar a 100, 90, 100 amperes, 110. Ele vai aquecendo, tudo mais. Isso pode demorar horas, dias, meses. Enfim, esse problema ele pode vir a perdurar. O disjuntor que vai dizer isso. É um tempo de atuação mais longo, mais demorado. Tá? Esse tipo de proteção térmica. Quando eu venho para a proteção magnética, aí não. Aí é uma proteção, aos olhos humanos, é uma atuação quase que instantânea. Mas quando eu falo de um pico de corrente, falo de um curto-circuito. O disjuntor, na carinha dele, existe uma coisa que chama capacidade de ruptura, né, que em geral a gente classifica em quiloamperes. Então é 3K, 4,5K, 6K, 10K, 12,5, 25K, tem mini disjuntor até de 50K. Residencialmente falando, a gente gira em torno ali muito do 3 e do 5K. Tá? De 3 a 5K residencialmente já atende muito bem. Então significa que ele tem que aguentar um curto desse, um pico desse, e continuar operando. Eu posso, depois ele vai desarmar, rearmo ele novamente,
e aí depois ele está apto a operar. Isso sim acontece em questões de segundos. Então é um curto-circuito, alguma coisa que não foi bem, era uma corrente que estava em 100 amperes e foi a 1000, 2000, 3000 amperes, uma questão de milissegundos. E aí ele tem que desarmar rapidamente, porque senão dá problema. Quando eu falo da capacidade de ruptura, depois, se os senhores quiserem vir aqui na frente, eu mostro ali na carinha do disjuntor, sempre vem escrito isso. É muito importante, a nossa função, não só dimensionar tecnicamente bem, mas mais que isso, financeiramente bem também. Porque eu posso fazer a instalação da minha casa inteira com um condutor de 6 milímetros? Sim, eu posso. Não tem problema nenhum. Vai ser uma instalação que tende a dar, em termos de fiação, não dá problema nunca. Ele pode até suportar e esconder alguns possíveis problemas que a sua instalação possa vir a ter. Mas isso é bom para o meu bolso? Não, não é bom. Então tem que fazer sempre justo. Quando eu quero falar isso também, por exemplo, eu poderia botar um disjuntor na minha casa de 10K, de 20K, assim eu poderia. Mas isso significa gastar mais. Então eu sempre sugiro aos senhores, quando forem fazer uma cotação, alguma coisa do gênero, comparem se estão falando de laranja com laranja. Por que eu digo isso? Por exemplo, a gente pode pegar assim, vê a cotação de um mini disjuntor, Thiago, aí eu vou e orço, enfim, eu vi, você não me especificou, e de repente eu orcei de 6K. Aí vem um concorrente meu e te orça de 3K. Tendência é que ele fique mais barato. Você pode falar assim, pô, Thiago, você está metendo a mão. Que isso, cara? Pô, tá muito caro isso daqui. Mas não, a gente está comparando coisas diferentes. O disjuntor de 6K, internamente ele é mais robusto. Não é que externamente ele seja mais robusto, não. Externamente é a mesma coisa, mas internamente ele é mais robusto. Então ele tem que aguentar, mas isso naturalmente ele vai ser mais caro, diferente do disjuntor de 3K. Então sempre comparem isso, não só a corrente nominal, 100, 50, 63 amperes, como também a capacidade de ruptura. É um detalhezinho bem bacana. Quando eu falo da proteção magnética, não sei se vocês já ouviram falar em curva de atuação do disjuntor. Quantos já ouviram falar aqui em curva de atuação do disjuntor? Alguém já ouviu falar? Disjuntor curva B, curva C, curva D, tá? O que é isso? O que isso significa? Então esse é um outro ponto interessante também que eu quero destacar para vocês. Alguns equipamentos eles têm, principalmente os indutivos, quando eu falo indutivo, eu falo em bobinas, eles têm quer falar? Exatamente. Eles têm, mas isso é uma natureza deles, isso sempre vai acontecer. Um transformador, uma bomba, um compressor, eles têm a natureza de, quando energizados, ter uma corrente, um pico, chama-se de inrush, na verdade, e quando você energiza, ele dá um pico de corrente e depois ele volta ali para a corrente nominal dele. Isso sempre vai acontecer na energização. Tá? O disjuntor, ele tem que entender que aquele pico de corrente inicial é normal, que aquilo ali não é um curto-circuito, apesar de parecer, apesar de chegar ali e bater um nível ali que, putz, é um curto ou não é? E ele tem que entender que aquilo é normal. E aí entra a curva de atuação. Tá? Curva de atuação B. Tá? Ela é usada mais em cargas resistivas e cargas mais sensíveis de um modo geral. Suporta em média faixa de disparo de 3 a 5 vezes a corrente nominal para essa corrente de pico do início. Por exemplo, um exemplo disso, se eu pego uma casa antiga e aí eu ligo, sei lá, o ar-condicionado e tudo mais, o que pode acontecer muitas vezes? Dá aquela queda de luz e depois regulariza. Então isso é exatamente o que o ar-condicionado, ele demandou ali num momento um pouco mais de energia, mas depois regularizou. Tá? Curva C. Curva C suporta de 5 a 10 vezes a corrente nominal e é uma curva um pouco mais genérica. Claro que é interessante que a gente saiba sempre qual curva usar. Mas se não souber, se o cliente não informar, uma dica que eu dou orça em curva C, que acaba sendo mais vendido do mercado. Tá? Como disse, o ideal é que o cliente fale qual que é a necessidade dele, ou o especialista fale. E curva D, de 10 a 20 vezes, ou seja, um disjuntor mais robusto, ele é usado mais para motores, partidas de motores e tudo mais. Para ficar claro, eu dou um exemplo. Então vamos supor, eu tenho um motor que ele vai me demandar, vamos supor, 100 amperes. E aí eu catei, vamos falar uma corrente um pouco menor para eu ter as duas curvas de atuação. Vamos supor 63 amperes.
Legal, catei um disjuntor de 63 amperes sem me preocupar se é curva B, C ou D. Aí eu vi lá que era curva B, de bola. E aí botei no motor. O que deve acontecer com esse disjuntor, quando eu ligar o motor? Desarmar. E aí eu vou tentar novamente. Aí eu tentei novamente. O que vai acontecer novamente? Desarmar. E assim sucessivamente. E aí você vai falar, porra, tem algum problema aqui. Eu vou pegar aqui agora um disjuntor aqui de 63 e vou botar o de 80. Aqui, curva B. Não sei nem se comercialmente existe, mas 80 curva B. Botei lá o 80 agora. Vou ligar o motor. Novamente. Desarmar. O problema não foi a corrente nominal, 63, 80, 50. O problema está na curva de disparo dele. Curva B, curva C, curva D. Então o certo seria usar pelo menos um curva C, ou se não, dependendo da potência do motor, um curva D de dado. Tá? Então talvez por isso, muitas pessoas associam o disjuntor curva D, que é o disjuntor Bolton, aquele disjuntor preto, antigo, com aquele disjuntor bom, que não desarma nunca. Porque a grande maioria do Bolton, ele é curva D. Aí muitos usam para uma iluminação, que poderia ser curva B ou curva C. E aí é uma tendência que ele realmente tem uma tendência a não desarmar. Então é isso, fica aquela sensação de não desarma, então ele é bom. Então o importante é ajustar a corrente nominal, ajustar a curva de disparo e ajustar a capacidade de ruptura. Corrente nominal, 10, 20, 25, 32 amperes. Curva de disparo, B, C ou D, capacidade de ruptura, 3,5, 4, 5Ka, enfim, isso é sua instalação, sua necessidade que vai dizer. Aqui, para quem nunca tinha visto, são as curvazinhas de disparo aqui do disjuntor. Então essa aqui é a térmica e essa aqui é a magnética. Quanto maior a corrente, mais rápido ele tem que desarmar. Aqui é curva B, curva C, curva D. Aqui na parte térmica, a corrente ela pode ser um pouquinho maior, tá? Ele vai demorar um pouco mais de tempo para desarmar. Então uma atuação um pouco mais lenta e aqui uma atuação mais rápida. Isso aqui eu só queria que vocês vissem mesmo, batessem uma foto aí com os olhos, com a memória, só para vocês verem. Bom, aqui eu vou introduzir um pouquinho do conceito de seletividade. Tá? Seletividade é um termo tanto quanto complexo. Fazer uma instalação perfeitamente seletiva não é uma tarefa fácil. Mas o que é ser seletivo? É o seguinte, imagina que eu tenho aqui o curso Esfera, tem alguns andares aqui de curso, e aí por causa de um problema nessa tomada aqui que a gente está usando, caia o curso inteiro. Isso faz algum sentido? Ou não? Não faz o menor sentido. Por causa de um problema em uma seção, em um circuito, você perde sua instalação inteira. Isso é não ser seletivo. Ser seletivo eu tive um problema nessa tomada, então legal, que desarme o disjuntor referente a essa seção, referente a esse circuito. Então eu isolei só aquele problema. O restante da minha instalação está ok. Então ela continua funcionando. Tá? Disjuntores multipolares. No mercado existem disjuntores monopolares, bipolares, tripolares e até tetrapolares. Tá? Aqui no Brasil não é tão comum o tetrapolar. A gente vai em geral aí até o tripolar. Isso que vai ditar é o número de fases que você tem que seccionar, que você tem que proteger. Tá? O mais importante que eu queria falar ali nessa parte da multipolaridade do disjuntor é que isso não aconteça. Tá? O que é isso aqui? São disjuntores monopolares unidos pelas suas manoplas com uma barrinha de ferro, cada um usa uma criatividade de uma maneira, fazendo a sensação de que aquilo ali é um disjuntor, por exemplo, bipolar. Então eu vou ler aqui o que a norma fala. Qual a norma? 5410, item 9.5.4. O dispositivo de proteção deve ser multipolar quando o circuito for constituído de mais de uma fase. Dispositivos unipolares montados lado a lado, apenas com suas alavancas de manobra acopladas, não são considerados dispositivos multipolares. Tá? Então isso é perigoso. Por que isso é perigoso? Internamente, o disjuntor multipolar ele tem uma coisa que se chama eixo de acoplamento. O que isso quer dizer? Tem um disjuntor tripolar, tive problema em uma fase somente, desarma as três, independente se as outras duas são defeituosas ou não. Quando eu faço aquela junção da manopla, o que pode acontecer? Eu tenho um problema em uma fase, pode acontecer desarmar só aquela fase e a outra não. E aí eu posso pensar assim, pô, desarmou tudo, estou tranquilo, vou lá mexer.
e quando eu vou lá mexer, aí eu tomo um choque, enfim, acontece algum acidente. Então é aí que mora o perigo. Então não economizem por besteira, assim, se precisarem de disjuntor bipolar, compre bipolar, pessoa de tripolar, compre tripolar. Não juntem disjuntores monopolares ou bico, mono, coisas do gênero. Aqui os disjuntores termomagnéticos da Legrand, tá? A gente tem uma gama bem extensa, que passeando pelos mini disjuntores, tá aqui em cima da mesa, a gente pode ver depois. Tem o disjuntor caixa moldada, por exemplo. Esse aqui é um disjuntor caixa moldada, para quem nunca tinha visto, tá? E tem também o disjuntor de caixa aberta, tá? O disjuntor de caixa aberta, ele não... seria possível trazer, que é um monstrão aí que parece ter uma televisão antiga, deve pesar uns 50 quilos aquilo. Então esses são os nossos disjuntores. Bom, aí a gente passa da parte do disjuntor. Ficou alguma dúvida específica sobre o disjuntor? Alguém quer esclarecer algum ponto em específico? Fique à vontade. O disjuntor usado na residência para duas fases, claro, 110 e 120. Qual é o mono? Não, então, na verdade a sua carga que vai dizer, por exemplo, você tem uma instalação 220 trifase, tá? O que isso quer dizer? Então eu tenho entre duas fases 220 volts e entre uma fase e um neutro eu vou ter 127 volts. Se a sua carga for alimentada em 220 volts e usar duas fases, você precisa de um disjuntor bifase. Se ela for, de repente, um motor 220 volts e usar três fases, você vai precisar de um trifase. Se você tem um chuveiro 127 volts, você naturalmente está usando fase e neutro. Então só uma fase. Então você vai precisar de um monopolar. Tá? Então monofase você atende. Então na verdade é a sua carga que vai dizer a necessidade do disjuntor que você tem que usar. Numa residência, a grande maioria dos disjuntores acabam sendo monopolares. Porque é muita coisa em 127 volts. Tá? Mas, por exemplo, eu posso ter um ar-condicionado de 220 que teria que ser um bifásico. Eu posso ter um chuveiro de 220 que teria que ser um bifásico. Tá? Mas, em geral, na residência gira-se em torno dos mono, em primeiro lugar, depois do bi. Em geral, o tripolar numa residência mais do geral mesmo. Tá? Bom, fuga, legal. Então a gente já começa a chegar num consenso aqui. O DR é uma sigla, tá? Significa diferencial residual. Aqui a gente vai falar o que significa, como instalar, por que instalar, qual instalar, IDR ou DDR, o que é IDR, o que é DDR, tá? Antes é um conceito, um elemento condutivo. Elemento ou parte constituída de material condutor pertencente ou não à instalação, mas que necessita de proteção adequada, isto é, na instalação não pode faltar sistema de aterramento IDR. Então, o elemento condutivo é tudo aquilo que, de repente, mesmo por um descuido, não seria para ser energizado, não seria para conduzir, mas ele pode vir a conduzir. Uma carcaça de uma máquina de lavar, uma carcaça de um quadro. Então, não deveriam conduzir energia, mas por algum motivo ele pode vir a conduzir. E por esse descuido, possa vir alguém ali encostar e tomar um choque. Então o DR, ele está ali exatamente objetivando a proteção contra pessoas, contra choque elétrico. Diferente do disjuntor, que tem a função de proteger o cabo e, consequentemente, num segundo momento, te proteger, o DR não. Ele tem a função de te proteger diretamente, ou a você e o teu patrimônio. Tá? Quando eu falo em fuga de corrente, o amigo falou ali em fuga de corrente, o que pode gerar fuga de corrente? Emendas mal feitas, danificação na isolação dos cabos, caixa de passagem que pode ter um acúmulo ou umidade, acúmulo de água, fixação inadequada de luminárias, parafusos mal colocados que podem danificar a isolação do cabo, equipamentos de utilização inadequado, erros de ligação de neutro. Quando eu uso DR, eu tenho que separar os neutros, tá? Então se eu, tem que ter um neutro exclusivo para o DR. Se eu começar a misturar, ele pode acabar dando algum retorno, entender que é alguma fuga. E está acontecendo nada, ninguém está tomando choque. Mas aí a questão dos neutros pode confundir o DR e acabar desarmando. Um outro ponto muito crítico também é o chuveiro. Tá? Então muita gente fala assim, às vezes dispensa o DR no chuveiro, porque tem fuga de corrente e ele desarma toda hora.
Qual a solução? É tirar o DR? Não, a gente vai ver também que a norma fala uma advertência para que isso não aconteça. A conexão do aquecedor elétrico de água, ponto de utilização, deve ser direta, sem uso de tomada de corrente. Legal. Todos os equipamentos devem ter suas resistências normais, trocadas por resistências compatíveis com o DR. Em geral, chama-se no mercado uma resistência blindada. Então, qual a solução para utilizar a DR no chuveiro? Pode ser utilizado? Mais que pode, deve ser utilizado. A gente vai ver que a norma ela fala que em alguns ambientes é obrigatório o uso de DR. Não tem a opção de não, aqui eu não. Se é área, quais áreas são essas? Áreas molhadas, de um modo geral, ou áreas que tenham potencial para ficarem molhadas. Tá? Então, um chuveiro nada mais está no banheiro, uma área molhada. Então, ele tem que ter DR. Só que para utilizar o DR com chuveiro, o recomendável é que eu use uma resistência que eu chamo de resistência blindada. Tá? Uma resistência que não vai permitir que essa... Fica à vontade. Essa resistência que faz acesso tem uma venda? Então, eu acredito que sim. Entendeu? Pelo menos a última informação que eu tinha era que sim. Entendeu? Tem um tempo que eu não faço essa pesquisa no mercado, mas uma lojinha de home center, então uma loja de repente um pouco maior de venda de material elétrico, é tranquilo você achar. Tá? Essa resistência a gente não vende, aí tem que ver o fabricante para a gente poder fazer essa aquisição aqui. Então, proteção adicional. Tá? Aqui a gente fala, opa, tem vontade. Então aqui a gente fala agora basicamente de dois conceitos, o DDR e o IDR. A DR e IDR são praticamente sinônimos. É que o mercado ele popularizou o uso da palavra como DR, mas IDR é a mesma coisa. O que significa IDR? DR, como eu disse, é a sigla diferencial residual. IDR tem a sigla, significa interruptor diferencial residual. Por que interruptor? Porque ele não tem a função de proteger o cabo como o disjuntor. Tá? Ele tem a função só realmente de seccionar. Deu um problema, secciona. Assim como, tem aqui mais um interruptor aí de nossas casas. Entendeu? Que ele tem a função só de interromper. O DDR não. Você pode reparar que ele é até um pouco esteticamente diferente. É uma outra sigla que significa disjuntor diferencial residual. O DDR, ele tem um disjuntor acoplado ao DR. Aí sim. Aí eu tenho então o disjuntor fazendo a proteção do cabo e o DR fazendo a proteção lá da fuga de corrente. Tá? Tiago, se eu quiser então um disjuntor e DR, só posso comprar o DDR? Não. Na verdade eu posso pegar um disjuntor separado, um DR separado e uni-lo por cabos. Eu montei ali um DDR. Por sinal é mais prático, mais fácil de você achar, mais barato um pouco, tá? Então fica uma coisa um pouco mais tranquila. Aqui são alguns noticiários que falam choque elétrico mata baterista, choque mata menino da escola em Alvorada. Enfim, isso aqui na verdade é um conselho, uma dica, um alerta. Nós que trabalhamos com elétrica, a eletricidade você não vê, né? Então a gente precisa ter muito respeito por ela e todo cuidado é pouco. Então eu falo isso porque às vezes as pessoas podem falar, pô, não vou botar DR não, cara, mas por que não? Não tem área molhada, é isso? Você fez essa avaliação, a área não molhada? Não, meu quarto vai ficar muito grande, é muito caro, pô, não precisa não. Bom, essa avaliação é uma avaliação bem superficial e errada, né? Então a gente precisa entender que, infelizmente, acidentes podem acontecer e mais infelizmente ainda, eles podem matar. Então, todo cuidado é pouco. Como é que funciona o DR? Né? O DR funciona internamente da seguinte maneira. Ele monitora a corrente que vai e a corrente que volta. A corrente que vai e a corrente que volta. Se a corrente que for diferente da que voltar, ele vai entender que houve uma fuga de corrente ali. Essa fuga necessariamente pode ser uma pessoa? Não sei. Pode não ser. Pode ser de repente um galinho que encostou em algum lugar, um clips que fechou um curto em algum lugar, sei lá. Mas por precaução o DR ele vai desarmar. Oi? Alguma coisa? Não? Então assim, esse monitoramento é constante. Aconteceu essa diferença, esse resíduo, esse diferencial residual, ele vai desarmar. E aí a gente entra um pouco, que ele gera uma terceira corrente, que aí vai atuar o DR. A questão da sensibilidade dele.
Tá? Aí é uma coisa, é um resíduo muito pequeno, 30 miliamperes, 10 miliamperes, no valor de miliamperes. Então, assim, qualquer percepção de resíduo ali praticamente já é o suficiente para o DR desarmar. Tá? Aqui a gente entra num seguinte e outro conceito. O circuito magnético do DR deve envolver todos os condutores vivos do circuito, inclusive o neutro, mas nenhum condutor de proteção. Todo condutor de proteção deve passar exteriormente ao circuito magnético. Então vamos supor, eu venho aqui, ó, 3 fases, neutro, terra, vem pela instalação, vou passar pelo DR. O DR só vai passar fase e neutro, se sua carga estiver neutro, tá? Se não, vai passar só fase. Condutor de proteção tem que passar pelo lado de fora. Tá? Se porventura eu estiver num sistema de aterramento, que eu tenho terra neutro num único cabo, eu tenho que separar isso e fazer passar pelo DR somente o neutro. Tá? E assim por diante. Então aqui, ó, repare, o DR, comercialmente falando, a gente só vende bipolar e tetrapolar. Isso atende às cargas monofásicas, bifásicas, trifásicas, enfim. E aí a gente tem toda essa parte aqui. Então, por exemplo, num bipolar, utilizando aqui, ó, fase neutro, para utilizar uma carga monofásica. Aqui eu tenho um tetrapolar, 3 fases neutro. Aqui eu tenho um bipolar com 2 fases para utilizar numa carga bifásica. Então eu tenho N modelos aí para fazer essa instalação. Então é importante nesse slide, o condutor de proteção ele não passa pelo DR. Tá? Qual a cor do condutor de proteção? Alguém sabe? Hã? Verde. Ou tem o verde e amarelo também, que chama-se brasileirinho, né? Do neutro. Cor do neutro. Azul. E fase? Fase tem alguma norma específica? Não tem. Na verdade, tudo que for falado são convenções. Tem amarelo, branco, cinza. Tem, sei lá, branco, preto, uma cruz, uma alta no peito. Aí vai variar muito de estilo para estilo, né? De gosto para gosto. Mas aí, brincadeira da parte, não tem. Tá? Não tem, para fase, não tem nada que fale de uma norma específica. Aqui a gente entra na sensibilidade do DR. Então o DR ele é especificado pela corrente nominal. Vamos supor, no mercado é 25, a grande maioria é 25, 40, 63 amperes. Existem outros acima disso. Mas, por exemplo, eu quero dizer, eu tenho ali um disjuntor, uma corrente nominal de 20 amperes. Qual o DR que mais se aproxima ali em termos de corrente nominal? 25 amperes. Legal. Aí o cara do estoque fala assim, putz, cara, eu não tenho de 25, pode ser o de 40? Pode ser o de 40. Não tem problema. O DR, diferente do disjuntor, ele não vai ter essa função termomagnética de proteger. Então eu poderia botar até um DR, mal comparando, é como se eu estivesse aumentando a bitola no meu cabo. Não vai ter problema, só vou ter que gastar um pouco mais. Então essa é uma dica interessante porque acho que pode safar vocês numa situação. Então tem uma corrente nominal de 20, posso usar um DR de 25, que seria o ideal, seria o mais justo, mas se não tiver eu posso usar o de 40, posso usar o de 63, sem problema nenhum. Aí a gente entra numa segunda coisa importante no DR, a corrente de fuga, a sensibilidade dele. Quando eu falo em 10 e 30 miliamperes, eu estou visando a proteção de pessoas. Tá? Quando eu falo em algo menos sensível, ou seja, 10, 300, 500, 1000, 3000 miliamperes, eu estou visando a proteção de um patrimônio. Tá? Então vamos supor, eu tenho um frigorífico e lá tem carnes e cargas valiosíssimas, eu não posso dar o luxo e de repente botar ali um DR de 10, 30 miliamperes e acabar desarmando e perdendo a minha carga. E aí para isso, excepcionalmente, se for visando a proteção do meu patrimônio, eu posso usar esses caras aqui. Mas se for objetivando a proteção de pessoas, tá? Num banheiro, num quarto, numa lavanderia e etc., são pessoas que vão passar ali, aí eu tenho que usar algo mais sensível. Aqui fala um pouquinho da sensibilidade que a gente já falou. Aqui são equipamentos adicionais que podem nos auxiliar a diminuir essas correntes de fuga. Então, por exemplo, dentro da linha da Piau, existe uma linha Nereia, que vocês receberam um folderzinho aí, que tem uma tomada, uma caixinha estanque, que permite o uso de tomada e interruptor no ambiente externo. Tá?
Então, naturalmente, isso não poderia acontecer se não tivesse nenhuma proteção, mas eu tenho algumas coisas, alguns acessórios dentro da nossa linha. Tem uma tomada, uma linha de tomada que chama-se Aquatic, própria para ficar exposta aí a um tempo com um grau de proteção mais elevado, tá? Que permitem esse uso. Obrigatoriedade do uso do DR. Aonde ele é obrigatório? Circuitos que sirvam a ponto de utilização situados em locais contendo banheiro ou chuveiro, circuitos que alimentem tomadas de corrente situadas em áreas externas, circuitos de tomadas de corrente situados em áreas internas que possam vir a alimentar equipamentos no exterior, circuitos situados em cozinhas, copa-cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, etc. De um modo geral, em áreas molhadas, ou áreas que tenham potencial para ficarem molhadas. Então, sei lá, no meu quarto, eu posso dispensar o DR? Pode, se ele não tiver nenhum potencial de ficar molhado, não se enquadrar em nenhuma dessas colocações, sim, pode. O ideal é que a gente use DR em toda a instalação, mas se for para ser dispensado, sejam dispensadas em áreas diferentes a essas mencionadas. Aqui algumas notas de exclusão da norma, tá? Então, pontos que alimentem aparelhos de iluminação posicionados a uma altura igual ou superior a 2,5 metros, dispensam aí o uso do DR, porque, enfim, entende que é difícil o acesso, enfim, pode acontecer. E quando há risco de desligamento de congeladores por atuação intempestiva do dispositivo DR, exatamente aquilo que eu falei. Tem um frigorífico, tal, cargas valiosas, eu posso até dispensar o DR, mas a tomada destinada ao congelador pode ser protegida por separação elétrica individual ou alguma outra coisa que supra essa função de fuga de corrente. Seletividade no DR também acontece. O conceito de seletividade é o mesmo. A ideia é que se tiver um problema em um circuito que desarme somente aquele DR, não que eu perca a minha instalação inteira. Então vamos supor, o DR a montante é o que está acima, deve ser pelo menos 3 vezes o valor da corrente diferencial residual da atuação do DR ajusante. Ajusante é o que está abaixo. Então, por exemplo, abaixo eu tinha 30 mA, então acima deveria ser no mínimo 90 mA. 90 mA é um valor não comercial, então a gente usa o de 100 mA. Seletividade. Alguns tipos de seletividade usando DR. Seletividade total. O que é seletividade total? É quando eu uso um DR para cada circuito. Então eu vou estar tranquilo. Se tiver um problema nesse circuito aqui, eu desarma só essa seção, esse circuito. Então eu só perco isso daqui. E assim por diante. Outro exemplo de seletividade total. Você usa DDRs em cada circuito. Seletividade parcial. Eu separo grupos de circuitos. Então vamos supor, eu tenho um grupo de circuito, então se eu tiver um problema aqui nessa tomadinha, eu perco tudo isso daqui, mas boa parte da minha instalação continua. Então, eu tive a parcialidade na hora de seccionar. Sem seletividade alguma, tem disjuntores e eu boto um DR aqui no geral. Então, se eu tiver um problema em qualquer uma, fuga de corrente em qualquer uma desses circuitos, eu perco a minha instalação inteira. Aqui ainda falando um pouquinho da sensibilidade. Em geral, na entrada a gente usa uma sensibilidade um pouco menos sensível, e nas cargas, nos quadros pontuais, um pouco mais sensíveis. Passando um pouquinho. E legal. Aí a gente passa do DR e avança no DPS. Alguma dúvida específica na parte de DR ou não? Não. Então, indo para DPS, tá? Alguém já ouviu falar em DPS aqui alguma vez? Já? Tá. E qual que é a função? A pergunta é sempre a mesma no início. Alguém sabe para que serve o DPS? Algum palpite? Descargas? Descargas? Isso. Uma das principais funções é essa. A gente vai ver, é melhor a gente generalizar e falar como surto. Porque o surto ele pode provir não só de descargas atmosféricas, mas de outras coisas também que a gente vai ver. O que é o DPS? O DPS é uma sigla, tá? Que significa Dispositivo de Proteção contra Surto, tá? Então, e o principal objetivo dele é nos proteger contra surtos elétricos. O aterramento em conformidade com a norma é suficiente para proteger a instalação elétrica, os equipamentos contra transientes? Só o aterramento? Com certeza não. O sistema de aterramento é apenas um dos componentes
e é através dele que o DPS desvia o transiente e os surtos para a terra. Então assim, é mais que colocar e pendurar um DPS no teu quadro, é importante que você tenha um sistema de aterramento consolidado. Tá? Por quê? O DPS é um equipamento eletrônico, muitos chamam até de para-raio eletrônico, que ele é um varistor. O que isso quer dizer? Quando ele tem um pico de tensão nos terminais dele, ele facilita, ele diminui a impedância dele, ele facilita o caminho, tá? Então ele leva para a terra, ele faz escoar. Escoar para onde? Para a terra. Se eu estou falando escoar para a terra, significa que tem que ter aterramento. Se eu não tiver o aterramento, pode ser até um pouco perigoso botar o DPS. Por quê? Vem o surto. Ele vai sentir aquele pico de tensão, ele vai escoar. Mas ele não vai escoar para onde? Para lugar nenhum. Então ele vai ter uma bomba ali de energia a ser escoada e ele não vai escoar. O que pode acontecer? Pode vir até explodir. Então, mais do que pendurar o DPS no quadro, eu tenho que ter um sistema de aterramento consolidado. Porque senão fica uma coisa enfeite. Botei o DPS, pô, bacana. É proteção, é terra, cabo verde, bacana. Liguei na barrinha de terra do meu quadro, pô, bacana. Essa barrinha de terra liguei aonde? Sei lá, tá parado no meio do caminho. Bom, aí não faz muito sentido. Entendeu? Então a gente precisa se preocupar na coisa como um todo, tá? Eu não preciso do alteramento dele para ser um quadro dele. Não, sim, mas assim, não no quadro, mas assim, você concorda que qual a função? Escoar aquilo ali para a terra, tá? Fazer um individual, então. Beleza, se eu conseguir fazer isso, não teria problema nenhum. Aqui em geral a gente não pensa em aterramento individual, a gente pensa numa malha, pensando no empreendimento como um todo. Mas se conseguir fazer um aterramento individual bem feito, legal. Contanto que eu faça aquilo ali escoar para a terra, legal. O que eu quero dizer assim, é que não faz sentido eu só botar o DPS ali por botar, entendeu? Então, o sistema perfeito de aterramento é composto de eletrodos de aterramento fincados no chão, lá no solo, ligação equipotencial e DPS, que é o principal elemento. Tá? O DPS instalado sem aterramento irá proteger os equipamentos eletrônicos? Bom, já comentamos aqui que não. E o para-raio do prédio protege os equipamentos? Não protege. O para-raio é um equipamento que ele vai compor também o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, o SPDA, tá? E ele está lá, posicionado lá em cima, num lugar alto, exatamente ali, caçando o raio, para que o raio não caia no local indevido. Então a ideia é que o para-raio fala assim, pode cair aqui, que aqui eu tô susto aqui para receber você, amigo, entendeu? Então tem um sistema de aterramento, tem o DPS, tem barra de equipotencialização, estou aqui de boa aqui para receber a tua descarga. Então só o para-raio não vai proteger teu equipamento. Por quê? Posso ter uma descarga atmosférica e ela gerar algum resíduo para dentro da minha edificação que o para-raio já fez o papel dele. Gerou um resíduo de surto para dentro da edificação, aí é o DPS que tem que dar conta. Entendeu? Então só o para-raio não vai proteger teu equipamento. A instalação do DPS é obrigatória? Sim, ela é obrigatória. A gente tem até uma nota na norma que fala se o responsável técnico vê tem pouca incidência de raio na região, que se tiver alguma descarga vai afetar somente patrimônio, não vai afetar a vida de ninguém, a vida de pessoas ou animais, ele pode até se responsabilizar e não usar o DPS. Mas, de modo geral, é obrigatório sim. Não confundir os seguintes equipamentos com DPS. Estabilizador não é um DPS. Todos acho que conhecem esse equipamento. No break não é um DPS. Fusível é um elemento de proteção, não é um DPS. Disjuntor a gente já falou sobre ele, também não. DR não e filtro de linha não. Cada um com a sua função, cada um com o seu objetivo, cada um com o seu valor. Então, eu comecei falando de disjuntor. Disjuntor tem a função de proteger o cabo. DR, proteção de fuga de corrente. DPS, surto. Você repara que cada um, nada se encaixa. Eu não posso pegar o DPS e achar que eu estou protegendo contra o cabo, e assim sucessivamente. Então, por isso que eu falo, a avaliação de falar assim, pô, é muito caro, não vou botar DPS porque eu já tenho disjuntor, ela é errada. Isso não procede. Tá? Classe. Como é que ele é classificado? Classe 1, classe 2, classe 3. Tá?
Grosso modo, como é que funciona? Classe 1 em geral é o que eu uso na entrada da identificação. Classe 2 nos quadros intermediários. Classe 3 destinada à proteção de algum equipamento específico. Eu tenho um equipamento ali eletroeletrônico mais sensível. Eu quero proteger aquele cara, o meu computador, o meu equipamento X, o meu equipamento Y, a minha televisão. Aí existe um DPS, que é classe 3, que ele pode ser utilizado. De repente é um equipamento que você não pode perder nem por um decreto, aquilo ali seria uma perda gigante na sua vida. E aí você pode usar um classe 3. Então, distúrbios. O DPS ele é feito para suprir sobretensão ou surto. Sobretensão é se eu venho uma corrente aqui, 127 volts, aí de repente vou 130, 140, isso é uma sobretensão. O surto, que é onde o DPS atua, eu venho ali 127 volts, daqui a pouco eu vou em 1000 volts e volto. Em milissegundos, em microsegundos. Isso é um surto. É aqui que o DPS atua. Quando a gente fala de DPS, a gente fala de unidades de grandezas, né? Então é importante que vocês conheçam. Giga, mega, quilo, mili, micro, nano, pico, tá? São coisas que vão falar. Então, por exemplo, kilovolts, para o DPS atuar em milissegundos, em nanosegundos, em microsegundos. É interessante que vocês tenham um pouco essa unidade de grandeza na cabeça, tá? Essa ordem de grandeza, para saber como a gente está se reportando. Então, alguns distúrbios elétricos. A grande maioria não é feito para o DPS. O DPS é o surto. Então, vamos supor, vem aqui uma senoide perfeita, tem uma interrupção por algum motivo e ela volta. O DPS vai funcionar aqui? Não, não é feito para isso. Blackout. Vem aqui uma senoide perfeita, tensão, e aí do nada, bum, apaga. O DPS é para isso? Não, não é para isso. Harmônica, de tensão, tá? Um ruído, uma sujeira. Então vem uma senoide não tão perfeita e ela, um equipamento eletrônico mais sensível, vai afetar o funcionamento, mas o DPS é feito para isso? Não. Ruído, uma senoide toda suja, toda cheia de ruído. DPS atua aqui? Não. Variação de tensão, vem uma senoide variando muito aqui? Também não. Surto, aqui sim atua o DPS. Vem uma senoide perfeita, do nada, por algum motivo, que pode ser uma descarga atmosférica ou outros motivos que a gente vai falar, vem aqui um pico e regulariza. Aqui é para o DPS atuar. Aí vem de repente a pessoa fala assim, exatamente aquilo que eu falei. Cara, tá com disjuntor? Pode ficar tranquilo então, bota DPS não, que tá de boa, vai por mim. E aqui eu vou provar para vocês que não é bem assim que é mandatório. O tempo de atuação de um disjuntor na faixa de 10 milissegundos. O tempo de atuação de um DR é na faixa de 20 milissegundos, demora um pouco mais. O tempo de atuação de um surto elétrico, por exemplo, de um raio, é de 20 microsegundos, tá? Ou seja, mais rápido do que o tempo de atuação do disjuntor, mais rápido do que o tempo de atuação do DR. Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte, se eu não tiver DPS na minha instalação, quando o disjuntor pensar em desarmar, o surto já veio, fez o estrago todo e foi embora. Já passou. O disjuntor nem sentiu aquele cara. Ele pode vir até, sei lá, acontecer algum problema com ele, mas desarmar para pegar aquele surto ali, ele não pega. Para isso a gente precisa de algo tão rápido ou mais rápido que o surto. E aí vem o DPS. A gente tem o DPS tipo o varistor, ele tem 25 nanosegundos, ou seja, já mais rápido do que o raio, e o tipo de diodo que é ainda mais rápido, 100 picosegundos, tá? Mais rápido ainda. Então, por isso é importante o DPS. O DR e o disjuntor, eles não são tão rápidos, eu sei que parece louco, assim, 10 milissegundos, a gente não consegue nem ver, mas ainda assim é muito lento para um raio, tá? Oi? Pode, claro. Deixa eu ver. Ah, tá bom. Bom, aí tem 5410, tem a obrigatoriedade do uso do DR. A proteção contra a sobretensão requerida deve ser provida por dispositivos de proteção contra surtos ou por outro meio que garanta a atenuação das sobretensões no mínimo equivalente àquela obtida conforme a linha anterior.
Quando eu falo sobre tensão, assim, tudo que eu caracterizo um surto como um significativo aumento de tensão. Tá? Então tem ali 127 volts, a gente vai ver, obrigado, que o DPS em geral atua em 1 kV, 1,1 kV, 1,2. Tá? Então, se alguma coisa, seja uma descarga atmosférica, seja outra coisa, me fazer atingir a esse pico de tensão, que é um surto, aí ele vai desarmar. Tá? Não quero dizer ali, por exemplo, quando eu falei naquele exemplos anteriores, vamos supor, pequena interrupção, blackout, distorção, ruído, variação de tensão. Se essa variação, por algum motivo, ela chegar nesse nível de tensão que eu falei, certamente é o que vai fazer o DPS atuar. Tá? Então o surto, em geral, ele chega. Você repara que é onde ele foi mais alto. Ou o DPS ele pode ser também usado, pode ser substituído por outros meios que garantam uma atenuação das sobretensões, no mínimo equivalentes àquela obtida conforme o DPS. O que quer dizer é o seguinte: se você garantir a atenuação do surto por alguma coisa que não seja o DPS, legal, por alguma outra nova tecnologia, bacana, você pode até usar. Deixa eu tirar uma dúvida. Volta aí. No caso, o DPS, ele faz o disjuntor desarmar na velocidade do DPS, é isso? Não. Ali, naquela montagem que está ali. Não, o disjuntor não. Na verdade, quem desarma, quem Não. queima é o DPS. Mas está, no caso, a luz inteira, vamos supor, de uma residência está ligada ao DPS também. Que ali está um disjuntor, embaixo é disjuntor, né? Ou É, o disjuntor, sistema mas de aí DPS? você vai. O DPS em geral ele é instalado antes do disjuntor geral. Ah, tá, entendi. Entendeu? Então ele também pode desligar a rede de luz antes do vaso. Não, na verdade não é tão comum, entendeu? Porque ele fica exatamente. Pode vir a desarmar, entendeu? Se o disjuntor sentir ali chegar naquele nível de corrente que caracteriza o desarme dele, logicamente ele pode vir a desarmar. Mas o DPS em geral é instalado antes do disjuntor geral, exatamente por quê? Para que ele seja tipo um cão de guarda da tua instalação. Não, então, mas ele vira toda a rede, né? Não, mas porque é o seguinte, se ele utilizar, vamos supor que o disjuntor geral está aqui, tá? Daqui para frente está a tua instalação inteira, o DPS está aqui. Se ele conseguiu ter um desempenho tão perfeito a ponto de fazer o disjuntor nem sentir o surto, a instalação vai continuar operando. Entendeu? Ela pode continuar operando. Pode desarmar? Pode. De repente o desempenho não é preciso essa afirmação. Vai depender muito ali da atuação do DPS. Mas a função dele veio um surto aqui, ó, exatamente isso aqui. Um surto. Vai escoar. Sentiu uma tensão aqui de 1,1, 1,5 kV. Escoou. Passou para cá, pouquinha coisa desse surto, quase nada. Aqui começa a tua instalação, teu disjuntor geral, teus disjuntores parciais todos. Talvez isso aqui não seja nem o suficiente para o disjuntor sentir. Cara, nada aconteceu. O DPS aqui, de verde para vermelho, queimou, você tem que trocar e a vida seguiu. E ele fez o papel dele. O maior já fez, já suportou. Exatamente. Então o DPS tem a função de estabelecer um caminho de baixa impedância de um condutor em relação ao aterramento. São chaves controladas por tensão que atuam quando a tensão entre seus terminais atinge um determinado valor. Em geral, esses valores aqui. Esse valor é definido na sua fabricação com base em regras normativas. Então esse aqui é o lance do DPS. Vem aqui um pico, um surto, ele faz escoar e passa para a minha instalação se passar um nível de tensão admissível, um nível de energia admissível. Aí que tá. O DPS, o surto, ele só vem de descarga atmosférica, desculpa. Não. Eu posso ter, por exemplo, são fenômenos provocados por energização e desenergização de um transformador, por exemplo. Então eu posso ter um cara aqui da Light, da Ampla, enfim, mexendo, operando aqui na redondeza, e ele fez uma manobra no transformador que pode gerar um surto. E aí o DPS tem que estar pronto para isso também. Geladeira, né? Televisão, às vezes, né? Geladeira, televisão, computador, coisas em geral mais sensíveis um pouco, coisas eletrônicas. Ou pode vir de um raio também. Eu caio um raio, ou diretamente na fiação que alimenta a minha residência, ou diretamente ou indiretamente em alguma fiação na redondeza que acabou pegando uma rebarba, e aí ele pode acabar gerando um surto para dentro da minha casa. A proteção contra a sobretensão transitória em linha ou sinal. Toda linha externa de sinal, seja de telefonia, de comunicação, de dados, de vídeo ou qualquer outro sinal eletrônico, deve ser provido de proteção contra surtos dos pontos de entrada e saída da edificação.
Além dos pontos de entrada e saída, em outros pontos ao longo da instalação, pode ser necessária proteção contra surtos de tensão. Nota: admite-se que a proteção contra a sobretensão exigida no item 5.4.2.1.1 possa não ser provida, aí que eu falei no início, se as consequências dessa omissão, do ponto de vista estritamente material, ou seja, se tiver um resquício de vida, de qualquer vida, já não pode ser, isso não pode ser seguido. Se a perda for somente material, constituírem um risco calculado e assumido. Em nenhuma hipótese, a proteção pode ser dispensada se essas consequências puderem resultar em risco direto ou indireto à saúde e segurança de pessoas. Tá? Então, se for somente material, pode acontecer a omissão do DPS. Mas se não, certamente alguém vai ter que se responsabilizar por isso. Tá? Eu não acho que é uma economia boba, entendeu? Mas se por algum motivo alguém em uma instalação quiser omitir o DPS, que seja estritamente a consequência perdas materiais. Aí existem os DPS de linha de energia e os de sinal, voltado mais para a parte de telecom. Aqui que vocês conheçam, em geral, as capacidades, os níveis de corrente que os DPS suportam, tá? 12, 20, 45, 60 kA, tá? As tensões de atuação dele, 1 kV, 1,5 kV, então que são os surtos, os picos de tensão que vão fazer eles escoarem para a Terra toda aquela energia. E aqui a gente vai ver o uso e localização do DPS. Tá? É muito comum, aqui tem uma dica, os condutores destinados a conectar os DPS devem ser o mais curto possível, sem curvas ou laços. De preferência, o comprimento total não deve exceder meio metro. Então, esse condutor aqui, ó, por exemplo, que liga o DPS na barra de potencialização, na barra de terra, tem que ser o mais curto e reto possível. Por quê? O DPS não é para facilitar o caminho, não pode ser o condutor que pode ser um empecilho. Então, a ideia é que realmente seja um caminho muito fácil para escoar toda aquela energia. É muito comum, por exemplo, a gente usar um disjuntor fazendo a proteção do DPS. Tá? Então vamos supor, aqui é um DR, mas vamos supor que esse aqui é um disjuntor geral, que eu te falei, peguei o DPS, instalei antes dele. Esse disjuntor aqui, ele está para fazer a proteção do DPS. Por quê? O DPS é um componente eletrônico, certo? E como todo componente eletrônico pode vir a apresentar algum defeito. Se ele apresentar algum defeito, o que vai acontecer? Aqui, ó, vamos supor que está normal, ele não está atuando. Se ele atuar, o que vai acontecer? Ele vai queimar e vai escoar aqui para a Terra. Mas se acontecer algum defeito nele, o que pode acontecer? Vamos supor que aconteceu um defeito nesses dois DPS aqui. Duas fases diferentes, ó, fase 1 e fase 2. Aconteceu um problema aqui, ele deixou passar essas duas fases, juntou nessa barra. Duas fases diferentes juntas, o que gera? Um curto-circuito. Então eu gerei uma diferença de potencial ali, e gerei uma bomba. E aí gerou o curto. Aí esse disjuntor aqui está possivelmente para pegar, exatamente. Se gerar o curto, esse curto pode vir se alastrar aqui na minha instalação inteira e vai embora. Vem disjuntor e tal, e aí, beleza. Mas para isso, para evitar que ele se alastre, tem esse disjuntor aqui. Se acontecer um curto aqui, algum problema, esse cara aqui segura. Em geral, nossa proteção aqui do DPS é feita ou por disjuntor ou por fusível. Tá? Então é muito comum vocês verem isso aqui também. A proteção contra surto deve ser realizada através de 3 unidades básicas: aterramento, equipotencialização e DPS. Tá? A gente vai ver o que é o aterramento. Aqui vai falar da falha, exatamente isso. Ó, eu vou ler, vai ser basicamente o resumo do que eu falei. A possibilidade de falha interna, fazendo o DPS entrar em curto-circuito, impõe a necessidade de um dispositivo de proteção contra a sobrecorrente, dispositivo de proteção, para eliminar tal curto-circuito. O dispositivo de proteção destinado a eliminar um curto-circuito que ocorra por falha do DPS deve possuir corrente nominal inferior ou no máximo igual à indicada pelo fabricante do DPS. Em geral, o fabricante, a gente, no nosso catálogo, a gente indica quais proteções devem ser usadas e tudo mais. Isso é bem fácil de ver. Aí a gente vai entrar na parte de equipotencialização. Tá? Então, o que é importante? Você equalizar, fazer a equipotencialização.
Então vamos supor, aqui ó, está tudo aterrado aqui, certo? É o suficiente para estar no mesmo potencial. O que gera corrente? Né? É diferença de potencial. Tem diferença de potencial e eu fiz um caminho ali entre a diferença de potencial, eu tenho um fluxo de corrente. Então aqui, pelo fato de estar aterrado, vamos supor, no mesmo lugar, no mesmo solo, digamos assim, não é o suficiente para eu falar que é o mesmo potencial. Então a ideia é seguro, que eu deixe tudo no mesmo potencial. Por exemplo, eu estou aqui, de repente é um potencial diferente do que ele está ali, pode ser um potencial diferente do que ele está lá. Então, para eu ter certeza de que todos nós estaremos no mesmo potencial, supondo que todos nós fôssemos cargas, o que faríamos? Botaríamos uma barra aqui e nos ligaríamos todos nós a essa mesma barra, fazendo mais ou menos isso aqui. Essa barra, de um único ponto, eu saio um único cabo para fazer um aterramento. Então eu posso afirmar, agora sim, de que todos estamos indo no mesmo potencial. Eu fiz uma equipotencialização. Então por que isso é bom? Exatamente por causa disso. Vamos supor que eu venho um surto. Tem um surto ali chegando. Para não ter esse problema de uma corrente residual, que para um computador, para uma televisão, ou uma coisa do gênero, pode ser muito perigoso, ou uma carga industrial, falando aí, em geral mais eletrônicos, eu faço a equipotencialização. Tá? Então por isso que antes ali estava falando da equipotencialização. Deixa eu ver aqui se eu pego aqui. Equipotencialização é uma das formas de você controlar o surto também. Aqui algumas consequências do que pode acontecer se a gente não seguir essas dicas, essas orientações, tá? Quadro explodir, pegar fogo, tá? Coisas que não se deve fazer. Você pegar e mexer ali no poste, lançando a gambiarra. Aí aqui, a instalação do cara, o cara escreveu, que isso, rapaz, pô, até mais. Aí aqui, ó, aí o cara botou aqui para um lado liga, para o outro lado desliga, já aproveitou o desliga, já botou o liga para o outro lado. Aí aqui o cara soldando com um plástico, com óculos escuro aqui, outro com um capacete aqui de almofada na cabeça. Enfim. Aí a gente já vai na parte final, agora da apresentação, e entra na parte de invólucros. Alguma dúvida a respeito até então? Não? Não? Ok. Invólucros de Legrand. Quando eu falo invólucro, o que vem na cabeça de vocês quando eu falo invólucro? Alguma coisa ou não? Ele é parte do lucro. Lucros? Não, entendi. Invólucro, na verdade, é o que envolve, né? É aquilo que envolve tudo aquilo que eu falei até então. Disjuntor, DR, DPS e até outras coisas que eu não falei. Senão, onde eles ficariam? Eu preciso de um lugar para isso tudo. Então, a gente vai falar de um modo geral sobre os invólucros agora. Thiago, Oi. fica à vontade quanto ao tempo, tá? Quanto ao tempo, fica à vontade. Não, tá bom. Tô controlando aqui, até para não ficar muito puxado também, mas já está partindo para o fim já. Então aqui a gente vai falar um pouquinho de norma, de acessórios, de manutenção. Falando um pouquinho então dos projetos de montagem. Objetivo é apresentar a norma 62208, dimensionar, montar um quadro de distribuição. Apresentação, pegando só essa parte aqui. Em resumo, um invólucro vazio são caixas que podem ser fabricadas de material metálico ou não metálico. Quando eu falo não metálico, a grande maioria das vezes é plástico, que tem o objetivo de evitar o contato direto ou indireto das pessoas com as partes energizadas e proteger os dispositivos que farão parte da instalação elétrica. Um quadro de distribuição pode ser entendido como se fosse o coração de uma instalação elétrica, já que distribui energia elétrica por toda a edificação e acomoda os dispositivos de proteção dos diversos circuitos elétricos. Ainda na definição de quadro de distribuição, existe uma norma que ela só fala de definição, tá? Que é essa aqui, 60050. As superfícies externas do quadro de distribuição devem ter grau de proteção no mínimo IP2X. Todo mundo já ouviu falar aqui em grau de proteção ou não? IP? Sabe o que é isso?
Se não souberem, a gente vai falar sobre isso aqui agora. Agora não, daqui a pouquinho. Antes, assim, os quadros, eles sofrem diversos ensaios, que são chamados de ensaios de tipo. Quando vocês lerem a palavra ensaios de tipo, entenda-se que são ensaios feitos em laboratórios. Tá? Então, que ensaios são esses? Marcação, rigidez elétrica, grau de proteção, resistência à corrosão, dentre outras coisas. E que acessórios compõem o quadro de distribuição? Por exemplo, disjuntores, DRs, DPS, barras de terra, barras de neutro, trilho, tudo isso são coisas que compõem um quadrinho. Oi? Já aqui uma foto um pouco melhor, a gente tem um quadrinho aqui que eu vou falar para vocês já daqui a pouquinho. Então, o que é importante quando eu faço um projeto de um quadro? Onde ele vai ser instalado? Que tipo de proteção eu vou usar? Como eu vou dividir a instalação, iluminação, ar-condicionado, cargas especiais, circuitos de reservas, vou colocar ou não, precisa ou não colocar, quantidade de circuitos propriamente dito. A localização do quadro de distribuição. Isso é muito importante. Localizar mal um quadro de distribuição significa ter valores elevados de ganho de tensão, mau funcionamento das máquinas e aumento da seção dos condutores. Eu costumo fazer a seguinte analogia para posicionar. Vamos supor que isso aqui é a minha instalação. Né? Então eu venho aqui e trouxe para a minha mão agora aqui. Então é uma coisa simétrica, né? É um retângulo. Então é fácil de eu pegar o centro dele. Vamos falar fisicamente falando, vamos esquecer um pouco a elétrica. Então se eu quiser equilibrar esse cara aqui, provavelmente onde é que eu vou ter que posicionar meu dedo? Traçar uma reta aqui, outra aqui, achei o meio facilmente e eu equilibro. Tá? Eu sou bom de equilíbrio, não vou fazer aqui senão vai cair toda hora. Mas é uma posição próxima ao centro. Agora vamos supor que eu peguei essa tomada aqui industrial. Tá? É um objeto não simétrico, tem uma forma um pouco diferenciada, é um pouco mais pesado para um lado do que para o outro. Então, para eu equilibrar isso aqui no meu dedo, supondo que eu conseguisse, eu ia posicionar, pegar bem o meio dele aqui e colocar meu dedo? Não, porque ele vai tender a cair. Eu tenho que posicionar meu dedo um pouco mais para perto de onde ele é pesado, para onde tem um pouco mais de peso, para que o lado mais leve ele ganhe um pouco mais de espaço e possa ficar também, talvez tão pesado quanto. Então a ideia da instalação elétrica é basicamente isso. Eu tenho uma instalação. Se minhas cargas elas são bem parecidas em termos de potência, tá? Legal, naturalmente meu quadro ele vai ficar no meio. Mas do contrário, se minhas cargas, por exemplo, essas cargas aqui são mais pesadas do que essas, eu tenho que posicionar meu quadro para as cargas mais pesadas. Claro que aí vai um pouco de bom senso também. Eu fiz esse posicionamento, vamos supor, e aí caiu o quadro, deveria ficar no meio da minha sala. Putz, aí talvez vale a pena um bom senso. Pô, legal, vou botar na sala, mas vou botar escondido, ou então vou botar em outro ambiente próximo da sala. Isso é bem-vindo também. O bom senso ele acompanha muito na hora de um projeto. A localização do quadro de distribuição. Então eu tenho que saber, por exemplo, se o quadro ele vai ficar num corredor, se ele vai ficar próximo à maresia. Por exemplo, eu vou pegar um quadro de chapa, sem proteção alguma para isso, e vou botar de cara para o mar. Não, vai corroer em 2 tempos aquilo ali. Entendeu? Eu vou botar um quadro de plástico num ambiente onde a temperatura é elevada. Não vou, porque senão ele vai derreter. Então é importante que eu tenha essas percepções. Isso não tem uma norma que fale diretamente disso. Isso é um pouco do nosso bom senso mesmo. Vou pegar, eu tenho um corredor estreito, bem estreito. Eu vou botar um quadro de sobrepor nesse corredor? Não vou. O corredor já é estreito. Eu vou botar uma coisa um pouco mais para fora aqui, correndo o risco de eu esbarrar? Não. Então isso, saber exatamente aonde o quadro vai ser posicionado, vai dizer a nossa necessidade. Aqui são os tipos de proteção que podem ser utilizados no quadro. Disjuntores, DRs, DPS são coisas que a gente já falou. As coisas como, por exemplo, também disjuntor motor, contator, bornezinho. Depois aqui no final vocês podem vir aqui, se quiser fotografar também, fica à vontade no final. São coisas que podem entrar no quadro, tá? Que a gente não está comentando aqui agora, que não é o foco da nossa apresentação.
mas tudo isso pode vir a entrar no quadro. Tipo de disjuntor, é só mini disjuntor que existe? Não, a gente viu que não. Se a gente pensar numa instalação, de um modo geral, num quadro de entrada, em geral vai demandar mais corrente, 400, 500, 600, 800, 1.600, 4.000 amperes, não vai ser um mini disjuntor que vai ser o meu disjuntor de entrada. Não vai aguentar 1 segundo. Então, assim, eu preciso pensar no disjuntor caixa moldada, que são disjuntores mais robustos. Um disjuntor de caixa aberta, que é um disjuntor mais robusto ainda. Quantidade de circuitos elétricos. O que vai dizer isso é a minha necessidade de grau de flexibilidade, de conforto elétrico, de potência unitária de cada carga. Aí a norma fala também para separar essa parte de iluminação e a parte de tomadas especiais, coisas do gênero, elas devem ser separadas. A escolha do tipo de quadro, a gente já falou isso aqui um pouquinho também. Grau de proteção. Legal. O grau de proteção é simbolizado por essa letrinha aqui, ó, IP. Aí vem IP e um número formado de dois algarismos. Falando de cada um desses algarismos. O primeiro algarismo, ele fala na proteção contra sólidos. O segundo algarismo fala na proteção contra líquido. O primeiro algarismo, ele pode ir de 0 até 6. O segundo algarismo, indo de 0 até 8. 0 com proteção alguma e o 6 proteção máxima. 0 com proteção alguma e o 8 com proteção máxima. Então, se eu pego um quadro nosso, vamos supor que tem IP 40, aí eu volto aqui só um pouquinho. Aí a definição fala assim: a superfície externa do quadro de distribuição deve ter grau de proteção no mínimo IP2x. O que isso quer dizer? Primeiro, o número 2. Segundo, na verdade, não interessa. Pode ser de 0 a 8. Isso para um quadro de distribuição. Tá? Então vamos lá. Ele fala 2x. Vamos ver. 2. Protegido em corpos sólidos superiores, exemplo, dedo na mão. Então, no mínimo, o meu quadro de distribuição não pode permitir que um dedo entre com fácil acesso. Digo, se eu tiver uma ferramenta na mão, aí sim, eu sou um profissional, tenho a intenção de fazer aquilo, não tem problema. Então, ele tem que garantir isso. O nosso é IP40, alguns quadros de distribuição nossos. Ou seja, evita a penetração de ferramentas muito pequenas, fios. Então, até mesmo se uma pessoa com fio, com uma chave de fenda, quiser entrar, não vai entrar. Ele vai ter que desaparafusar e tem a intenção de fazer aquilo. IP40, então esse segundo número é 0. Não tem nenhuma proteção para líquidos. Então, alguns quadros de distribuição nossos, eles partem do princípio que o ambiente que você está instalando é seco. Tá? Não pode ter umidade, não pode ter questão de água. Mas temos quadros, temos invólucros com grau de proteção, por exemplo, IP54, IP66, ou seja, quase máximo, 66. Então, assim, isso é o grau de proteção. Aí tem a questão da proteção contra impactos mecânicos, tá? Que vai de 0 a 0 até 10. Os nossos quadros giram em torno aí de 10, a proteção máxima. Tá? O que isso quer dizer? Esse teste é feito com um martelo lá no laboratório. Óbvio que a gente não é isso a nossa realidade. Ninguém vai andar, deixa eu ver se esse quadro é bom, tá? Só com martelo. Não, isso significa o quê? Eu estou andando com o quadro na mão. Deu uma esbarrada em algum lugar. Posso até de repente danificá-lo, amassar, isso eu reparo. Mas ele tem que zelar pela integridade, digamos assim, física dos equipamentos que estão ali dentro. Então o quadro ele pode ser uma folha de papel que eu dei uma batidinha e ele amassa. Então eu trago isso para vocês porque muitas vezes a percepção de um quadro bom, um quadro resistente, não é só associado à chapa, à espessura da chapa dele. Veja o grau de impacto mecânico. Para quem não sabe, a chapa é feita da seguinte forma: quanto maior o número da chapa, mais fina ela é. Então o que eu quero dizer? Esse quadro aqui de vocês aqui, chapa 16. Esse aqui, chapa 18. Chapa 18 é mais fina do que a 16. Chapa 20 é mais fina do que a 18. Mas assim, vejam também o grau de proteção, o impacto mecânico, porque isso aqui a gente procura manter sempre o nosso nível máximo, nível 10. Tá?
escolha do quadro de distribuição. Aí aqui você vai ver, vai avaliar se ele é metálico, se ele é de plástico, enfim, se ele é de embutir ou sobrepor. Divisão da instalação elétrica. Deve ser previsto circuitos terminais distintos para iluminação e tomada de corrente. Então isso a norma prevê. Circuitos diferentes para iluminação e tomada. Deve ser previsto circuitos independentes para os equipamentos com corrente nominal superior a 10 amperes. Então, se o equipamento demandou mais que 10 amperes, um circuito só para ele. Muitas vezes, por exemplo, ar-condicionado, chuveiro, mas é um circuito independente para eles. Prever tomadas de uso específico em áreas como cozinha, copa-cozinha, áreas de serviço, lavanderia e locais análogos. Então, isso aí você também pode prever tomadas, circuitos específicos para isso. Deverá ser prevista em cada quadro capacidade de reserva. Por que é tão importante? Deixa eu só pegar aqui. Por que é tão importante, isso também está previsto na 5410, os circuitos de reservas? Alguém tem um palpite aí ou não? Por que eu tenho que é inteligente eu pensar isso? Por quê? Verificar o circuito, aí pode ligar no outro, transferir. Se eu tive, como é que é? Desculpa, não entendi. A parte do meu circuito queimou, aí eu posso tirar essa alimentação e colocar nesse reserva? Não, isso pode ser uma ideia também, mas a principal coisa é o seguinte: eu precisei, a minha instalação expandiu, precisei de mais coisa, precisei de mais um circuito. Antes precisava de um circuito que me dava conta onde eu tinha um motor, agora eu tenho dois. Antes eu tinha um chuveiro, agora eu tenho dois. E aí? Se eu tiver no quadro ali no talo, o que eu tenho que fazer? Quebrar tudo de novo, fazer um quadro novo, para prever e botar esse junto, por causa de um disjuntor, às vezes, me quebra as pernas. Então, eu tenho que pensar em módulos de reservas exatamente visando o aumento de futuro da carga. A gente chama de um retrofit, uma expansão, alguma coisa do gênero. Tá? E aí ele determina aqui. Então, vamos supor, eu fiz os cálculos, vi ali, falei, vou precisar de 6 disjuntores. Legal. 6 disjuntores efetivamente. Eu tenho que garantir pelo menos 2 reservas. Então eu vou precisar pelo menos de um quadro de 8 disjuntores. Precisei de 4 disjuntores. Legal, sem quadro aqui eu tenho que precisar então de 2 reservas. Então eu vou precisar de um quadro de 6 disjuntores. E fiquei aqui agora. Eu fiz os cálculos, eu vou precisar de 10 disjuntores. Legal, 10 disjuntores está aqui. Preciso garantir pelo menos 3 reservas. Eu vou precisar pelo menos de um quadro de 13 disjuntores. Pelo menos. Posso botar mais? Posso botar mais, sem problema nenhum. E aí, se passar de 30, ele já trabalha com percentual, 15% aí do número de disjuntores que você for usar, contanto que seja acima de 30. Tá? Então, isso aqui é muito importante vocês seguirem também. Isso é inteligente, isso é bom para vocês, evita um retrabalho. Aqui vai falar do aterramento. Então, aterramento, toda edificação deve dispor de uma infraestrutura de aterramento, seja confiável quanto à segurança das pessoas, possa conduzir correntes de falta à terra, sem danos por efeito térmico, e atenda requisitos funcionais da instalação. Aqui fala um pouquinho das bitolas, dos condutores de proteção. Então vamos supor, se o condutor de fase é menor ou igual a 16 milímetros, o de proteção acompanha o de fase, igual. Se o de fase for entre 16 e 35, o de proteção ele passa a ser de 16. Se o de fase for maior que o de 35, o de proteção passa a ser metade ao da fase. Tá? Barramento G de potencialização, que a gente já falou. Então vamos supor, aqui ó, tem uma instalação, vários pontos. Aqui ó, levei aqui. Então a ideia é não gerar uma energização indevida, coisa do gênero, que eu posso ou dar um choque em alguém, ou posso queimar alguma coisa. Então aqui ó, aterrei a tubulação na barra BEP, barra de equipotencialização. Tudo aterrado numa única barra. E essa barra sendo aterrada depois. Identificação. Aqui são algumas coisas, vou pegar o que a 5410 fala. Os dispositivos de proteção devem ser expostos e identificados de forma que seja fácil reconhecer os respectivos circuitos protegidos. Então a identificação é importante. Imagina eu pegar um quadro não identificado. Desliga aí para mim o chuveiro aí. Ou Unidune, T, qual é o chuveiro aqui? É você.
Então, isso não é bom. Então, você tem que identificar os seus circuitos para que seja fácil a manutenção, seja fácil a intervenção, qualquer coisa que você queira fazer. Advertência. Os quadros de distribuição destinados a instalações residenciais e análogos devem ser entregues com a seguinte advertência. Tá? Isso é o ideal. Claro que muitas vezes a gente não encontra isso no campo. Aí, duas coisas que eu falei no início da apresentação. Então, são duas advertências previstas em norma. Quando o disjuntor ou fusível atua desligando algum circuito ou instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes são sinal de sobrecarga. Por isso, nunca troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior corrente, simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios de cabos elétricos. Outra, falando de DR agora. Da mesma forma, nunca desative ou remova um DR, mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos forem frequentes, e principalmente se as tentativas de religar a chave não tiverem êxito, isso significa muito provavelmente que a instalação elétrica apresenta anomalias internas, que só podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados. Tá? E aqui, essa advertência ela pode vir de fábrica ou ser provida no local antes da instalação ser entregue aos usuários. E não deve ser facilmente removível. Então, isso aqui é uma advertência que deveria ter em todo o quadrinho. Alguns acessórios. Tá? Tampa de extremidade, que eu posso mostrar depois para vocês. Obturadores. Eu previ aqui 10 reservas e não vou usar agora. Vai ficar um buraco no meu quadro? Não, eu posso botar um obturador para esteticamente ele ficar bonito. Esses pinozinhos para isolar pente, barramento de pente, a gente tem ali também, vai mostrar para vocês. Barramento de neutro, barramento de terra, neutro azul, terra verde. Alguns acessórios. Isso aqui é um barramento de espinha de peixe, para quem não conhecia. Bloco de distribuição, identificação dos cabos. Aí uns quadrinhos para vocês verem na prática como ele é instalado. Muitos dos nossos quadros, ele tem a nomenclatura universal. Quando vocês verem no nosso catálogo o nome universal, significa que ele tem alguma característica que permite tanto a instalação de um disjuntor DIN como de um bolt-on. Aqui vai mostrar aqui uma breve instalação para vocês, então passo a passo. Primeiro, se for disjuntor bolt-on, eu faço alguns ajustes com alicate. Aqui prendo no trilho, prendo a fiação. Isso aqui só para vocês verem um pouquinho passo a passo. Bom, a localização do quadro. Aí existe uma técnicazinha que, vamos supor, eu pego aqui a planta baixa da minha edificação, com cada carga, iluminação, tomada, ele chama aqui de potência. S, a nomenclatura em elétrica, quando a gente fala em potência, é uma potência aparente. Tá? E é S1, S2, S3, aí eu vou pontuando aqui. E aqui eu traço, eu vou achar um ponto aqui nas abscissas, no eixo X, e um ponto aqui nas ordenadas, no eixo Y. Então, eixo X, S1 vezes a distância X1, ou seja, a distância, eu pego aqui, não sei onde é que está S1 exatamente aqui, mas vamos supor. Esquerda em cima. Bicho, impressionante. Caraca. Eu sou ceguetinha. Aqui é S1. Então, ó, pego aqui, ó, S1, nossa, assim, ficou entre 1 e 2, deve ser algo em torno de 1,5. Essa distância aqui é o que me interessa. A potência S1 vezes X1. A potência S2 vezes X2. E assim vai. Com Y eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazendo isso até que eu ache um ponto X e um ponto Y. Aqui, ó. Um ponto X e um ponto Y. E aí eu faço eles se cruzarem. Aonde eles se cruzarem é onde tem que ficar o meu quadro. Ou o próximo daqui. Claro que é o que eu falei. Usei o bom senso. Né? Caiu aqui. Pô, aqui não tem nem lugar para botar quadro. Tem nem parede. Pô, joga ele para cá. Pô, caiu aqui. Pô, aqui é um lugar esteticamente vai ficar muito ruim. Joga para cá. Então isso é uma...
O que é? Mais próximo possível do... Mais próximo possível da onde você calculou. Entendeu? Bom, manutenção. A periodicidade da manutenção deve adequar-se a cada tipo de instalação, tá? Considerando a importância do sistema, a complexidade, a classificação das influências. O reaperto das conexões deverá ser feito no máximo em 90 dias após a entrada de operação de utilização efetiva do quadro. E aqui a gente entra numa fase só de apresentação de produto para vocês, da nossa oferta de quadros. Quando a gente fala em quadros de Legrand, a gente pode pensar em várias variedades. Embutir ou sobrepor, chapa ou PVC, com barramento sem barramento, com barramento tipo pente ou barramento tipo espinha de peixe, para adjuntor DIN, para adjuntor caixa moldada, para adjuntor de caixa aberta. A gente começa falando desse aqui. Não se preocupem com o nome chama Astop ou QDSS2. Eu não chamo nem de quadrinho, eu chamo de um centrinho. Na verdade, isso aqui é mais usado, por exemplo, quando a gente quer fazer uma ligação de um ar-condicionado, de um computador, ou alguma carga um pouco mais pontual, e aí a gente pode botar um disjuntor e uma tomada nele. Aí depois a gente entra nesse quadro aqui, que é o quadro Semarplast, que é esse quadro aqui que eu trouxe para vocês verem. Essa gentileza que não reparem no estado dele, mas aqui é um quadro de demonstração, de amostra, então realmente ele fica já um pouco mais prejudicado. Mas esse quadro aqui, ele só está sem a tampa, é aquele ali. Então, quais são as vantagens desse quadro aqui? Primeiro, ele tem um chassi, ele é de plástico, ele é branco, pode vir com porta branca ou fumê, tá? Ele tem esse chassi aqui de distribuição, que é bom nisso? Eu posso pegar e pedir para o cara da civil pendurar ou chumbar meu quadro, e depois, ou soltar esse chassi e dar para o cara da elétrica e ir adiantando a instalação dele. Entendeu? Então, isso aqui é uma vantagem muito grande, você poder ter esse chassi para montar. O espaço interno dele é muito bom. E aqui nesse quadro, especificamente, basicamente, o que não é nosso nesse quadro é o cabo. O restante é tudo da Legrand. Disjuntor, o quadro da Legrand, o disjuntor da Legrand, o bloco de distribuição, aqui para quem nunca viu, depois se quiser vir ver, é da Legrand. Tá? Então como é que funciona esse quadro? Aqui só está faltando um DR aqui que tinha nele. Vem aqui esses cabos aqui pela lateral, alimenta esse disjuntor geral aqui. Desse disjuntor geral, saem esses cabos pretos e alimentam o bloco de distribuição. Tá? Do bloco de distribuição derivam dois conjuntos de cabo vermelho. Tá? Um aqui, vindo aqui para baixo, e outro aqui que entrava no DR, do DR saía e alimentava esse pente aqui. Então eu poderia dizer que esse pente aqui está com DR e o de baixo não. Então, dentro do que eu falei lá no início, é uma seletividade parcial. Tá? Porque eu poderia botar isso aqui para a área molhada, com DR, e essa galera aqui de baixo, sem DR, para a área não molhada. Tá? Depois, se alguém quiser chegar aqui, eu explico com mais calma pessoalmente, porque agora realmente pode ficar um pouco mais difícil. Então, esse é o Semarplast. Aqui alguns acessórios que ele tem, o barramento tipo pente, para quem não conhecia, o barramento de fase tipo pente. Aqui é um quadro da Pial, Equinox, que é um quadro de distribuição também, que eu destaco principalmente a estética dele, é um quadro bem bonito, bem bacana, tá? Mas que tem aí tampa reversível, modelo sem barramento, tem de embutir ou sobrepor, trilho regulável, a cinema. É um quadro de plástico, é um quadro com características de um quadro de chapa, porém de plástico. Quais são as vantagens dele? Primeiro, um quadro pode ser vendido completo. Quando eu falo completo, é face, neutro e terra. Segundo, que eu posso pegar aqui, eu tenho espaço até para 11 módulos aqui. Tá? Por que 11? Em geral, eu uso um disjuntor tripolar, pega um DR tetra, no máximo aí, mais 4 mais 3, 7. Posso utilizar mais 3 DPS, se eu for usar nas 3 fases, ou mais 4. Então eu posso 7 mais 4 é 11. 11 módulos me atende. Ele tem uma letra aqui de ajuste, que aqui, claro que a gente torce para que seja usado o disjuntor Legrand sempre, mas a gente sabe que tem uma infinidade de fabricantes de mercado, e cada um com seu tamanho. Ele se ajusta a qualquer disjuntor. Então você consegue aumentar ou diminuir esse tamanho aqui
de acordo com a necessidade do teu disjuntor. Tá? O barramento geral, cortando até 100 amperes. Quadros metálicos. Os quadros metálicos da Legrand podem suportar o barramento principal de 100, 150 até 225 amperes. QDATM 2. É um quadrinho que, assim como é como se fosse o plastinema que eu acabei de falar, só que de metal. Tem o mesmo pré-corte aqui em cima, tem as aletas aqui para serem ajustadas, tem o barramento tipo espinha de peixe e suporta até 44 disjuntores GIN. Para quem não viu ainda, não tinha visto o detalhe, isso é um barramento espinha de peixe. Isso aqui é um equipamentozinho que chama No Fuse, tá? Que é para facilitar exatamente a conexão do barramento geral, do disjuntor geral, que estivesse aqui em cima, com o barramento principal. Tá? Ele não é obrigatório, ele só realmente facilita a instalação. QDATG é um quadro onde eu consigo o barramento principal vai de 150 a 225 amperes, suporta até 70 disjuntores e tem os mesmos ajustes, assim, os pré-cortes lá em cima, ajuste nas aletas, é um quadro só maior. Semar Multi é como se fosse esse quadrinho aqui, só que de metal. E aí a gente entra nos quadros de comando. Os quadros de distribuição, muitas vezes, eles são usados nele disjuntores e DRs, a grosso modo. Mas eu posso precisar de outras coisas nas minhas necessidades. Vamos supor, precisei de fazer uma partida estrela-triângulo. Um quadro de distribuição vai me atender? Não, não vai atender. Porque eu vou precisar colocar ali contador, relé temporizado, botoeira, chave seletora, uma parada de emergência, enfim, bornes, coisas que um quadro de distribuição, essa montagem, ela vai ser prejudicada. E aí eu começo a pensar no quadro de comando. Então o quadro de comando nada mais é do que uma caixa vazia que eu sou livre para montar o que eu quiser ali dentro. Tá? A gente tem um quadro de comando que chama Standard, que é um quadro de comando nosso mais barato, ele tem uma chapa um pouco mais fina, a cor dele é bege, tal, grau de proteção IP54. Deixa que é meu. Depois tem o quadro de comando CE, que é um quadro de comando também bege. É importante que vocês aprendam isso aqui, ó. A cor bege, tecnicamente, ela chama HAL 7032. Tá? A cor cinza claro, que, enfim, não tem nenhuma coisa aqui agora, tem um quadro nosso, é HAL 7035. Então é interessante que vocês saibam isso. Então esse quadro CE é um quadro que tem a chapa um pouco mais grossa, é bege, com HAL 7032, IP54, tem flange. O que é flange? Flange é uma tampa aqui embaixo no quadro que possibilita a retirada dessa tampa para facilitar as entradas de cabos. Atlantic, que seria um dos nossos melhores quadros de comando, tá? Com grau de proteção mais elevado, IP66, cor HAL 7035, é um cinza clarinho, possibilidade de ser em aço carbono ou em aço inox. Então a gente tem quadro de aço inox, a gente tem quadro para aguentar essa questão da maresia e tudo mais. A gente tem um quadro de comando de plástico também, polipropileno, para ser mais exato, chama CC Plast. Esse quadro tem duas ofertas, o uso interno e o uso externo. Então se você precisar de um quadro para ficar exposto ao tempo, esse é o melhor quadro, porque a gente tem uma opção para ele ser de uso externo. O uso externo é só tampa opaca. O uso interno tem a opção de ser tampa opaca ou tampa transparente. Esse quadro tem um acessório, a gente possibilita colocar um cadeado no lado dele e não permitir que qualquer um abra. Então é bom porque, de repente eu quero botar um medidor aqui dentro e só que alguém tome a leitura daquilo, não quero que ninguém mexa. Então bota o medidor com uma tampa transparente, um cadeado, boa. Muita gente usa esse quadro também para fazer o que chama de robozinho na obra. O que é um robozinho? Robozinho é um quadrinho cheio de tomada industrial, o cara carrega para cima e para baixo, entendeu? Exatamente, para usar em obra. Alguns botam uma alcinha, outros fazem tipo um cavaretezinho para ele, e aí vai variar. Então é um quadro muito utilizado para isso. A gente tem um quadro específico para tomada industrial, para fazer isso. Mas é um quadro que de repente pode ser um pouco mais difícil de achar, e aí o cliente acaba às vezes optando por essa opção também. Semar Box é um quadrinho nosso
que lembra uma caixinha de passagem, mas tem um grau de proteção bem elevado, também tem 66, com inboot ou sem inboot. Quando eu falo com inboot, é que facilita a entrada de eletroduto, tá? Então é um quadrinho bem bacana para pequenas instalações. Caixa multiuso, como o próprio nome já diz, posso utilizar para N coisas, botar um borne de passagem, uma tomada industrial, um disjuntor. Painéis. Nossa linha mais básica de painel. Então vamos lá, o quadro de comando não foi suficiente, precisei botar muita coisa. Então eu começo a partir porque eu chamo de um painel modular, um painel autoportante. Que é autoportante? Porque ele se autossustenta, ele não tem que ficar preso na parede, ele não tem que ser embutido. Ele aqui sozinho, ele já fica parado, por exemplo, igual uma geladeira. Então esse quadro aqui, esse painel é o nosso painel mais simples que a gente tem. Tá? Depois a gente tem esse painel aqui que chama Altis. É um painel já um pouco melhor, como se fosse o Atlantic dos painéis. E aí, por fim, para finalizar agora mesmo, a gente tem o que a gente chama de TTA. Alguém aqui já ouviu falar em TTA alguma vez? Não tem problema. TTA é uma sigla em inglês que significa totalmente testado e aprovado. Em inglês aqui, ó, só para vocês verem que é TTA, aqui ó, Type Test Assembly, tá? E o PTTA é parcialmente testado e aprovado, Partially Type Test Assembly. Então esse tipo de painel segue uma norma específica. Que norma é essa? Deixa eu pegar aqui. É a 60439, tá? Existe a 60439-1 e -3. Qual a diferença desse quadro para os outros? É que ele tem toda uma série de ensaios a serem feitos, ensaios de tipo, ensaios de rotina. Olha a quantidade de ensaios que ele é feito, com um monte de ensaio. E os ensaios de rotina, eles são feitos por empresas homologadas pela Legrand. Tá? O que isso quer dizer? Quando o cara monta um painel, todos nós, quando trabalhamos, etc., estamos sujeitos a erros. Só que esses erros, no caso dos painéis elétricos, eles não podem ir para campo, não podem. Então o painel ele tem que ir tecnicamente perfeito. Então, para que ele se assegure de que o painel está tecnicamente perfeito, existem os ensaios de rotina que são feitos pelos nossos montadores. Tá? Então é um painel que tem uma norma específica só para ele, é um painel um pouco mais caro, é um painel melhor, porque devido ao grau de certificação que ele é submetido, e é um painel que nem todo fabricante tem. Assim, porque para ter isso, você precisa ter um protótipo para que ele seja ensaiado a sacrifício por um laboratório independente, tá? E aí você recebe a certificação. Então a Legrand, ela tem TTA. O que eu gostaria realmente de que vocês absorvessem aí auditivamente é isso, essa TTA, PTTA. Pô, se um dia vocês pegarem, já ouvi falar isso, a Legrand tem, vou procurar lá o Thiago. Entendeu? Então isso é bacana vocês saberem. E saberem que é um painel melhor. Aí quando a gente fala em TTA, a gente pode falar em forma de compartimentação. Então vamos supor, existe a forma 1, que é uma forma tradicional. Isso aqui é um corte lateral, tá gente? Aí a forma 1A, aí já botei uma barreira aqui, então o cara vai abrir aqui a porta e não vai ter um fácil acesso ao barramento. Forma 2B, já coloca uma barreira aqui na parte de trás, dificultando ainda mais. Forma 2A, forma 1, 2A, 2B, 3A. Aí eu já divido aqui cada componente, 3B, boto uma barreira aqui atrás, 4A, já limito aqui a saída aqui para cada gavetinha, 4B, limito aqui atrás. Então, uma pessoa que ela gera um acidente, como na forma 4B, é que ela realmente está com uma vontade naquele dia muito grande de fazer uma caca, entendeu? Então, ela estava numa intenção, porque assim, é muito difícil, porque o cara vem pela frente, putz, não dá, tem barreira. O cara vem por trás, putz, não dá, tem barreira. E aí o cara tem que realmente ter a intenção de fazer aquilo ali. Aqui é um pouco da oferta. O nosso TTA ele vai até 6.300 amperes, tá? Ele está até 4.000, mas tem uma atualização, então ele vai até 6.300 amperes. E reparem que é uma linha de quadro completa. Eu tenho embutir, eu tenho sobrepor, eu tenho autoportante, tá? Então, o nome do nosso TTA chama-se XL ao cubo. Por isso que tem aqui esse XL ao cubo. Aqui é a característica de cada um. E a grande menina dos olhos do certificado é isso aqui, entendeu? É você ter um certificado no final
comprove que você comprou um produto de qualidade, é um produto que zela não só pelo desempenho técnico da tua obra, mas também pela vida do profissional. Porque um quadro convencional é ruim, não é isso que eu estou falando, entendeu? O quadro convencional não é que é ruim, mas é que dependendo de quem monte, você está sujeito ali de repente a um mau serviço. Aqui não, aqui primeiro que é um produto totalmente certificado, segundo que envolve um montador específico, homologado pela Legrand para fazer esse treinamento. Então você já, cliente, já fica mais seguro. E ainda mais que você tem um certificado que atesta essa qualidade. Ele tem um software que ajuda no desenvolvimento do projeto. Tá? E, gente, é isso. Eu agradeço a atenção. Aqui está meu e-mail, aqui está o meu telefone. Tá? Fiquem à vontade. Aos que quiserem vir aqui agora também ver essa maleta, o quadro, fiquem à vontade. No mais, abro aí para perguntas. Do contrário, agradeço realmente a atenção de vocês. Tá bom? Obrigado mesmo. Um papelzinho que eu dei, depois eu dou para o senhor. E aí tem lá, a única questão que é em São Paulo. A gente tem uma equipe de formação que faz exatamente esses treinamentos assim. A gente está para ter uma pessoa nova, a gente tinha uma pessoa, essa pessoa saiu, ela foi uma outra oportunidade. Uma nova pessoa que vai atender Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Essa pessoa vai estar apta a fazer até determinado nível de treinamento. Mas se você quiser uma coisa mais profunda, aí vai ter que ir para São Paulo. Aí tem que arcar com a despesa e tudo mais, mas aí tem esse calendário lá em São Paulo também. Mas do contrário, tem essa pessoa que já supre bem essas necessidades mais superficiais. Aí se inscreve na casa.